Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Fora do Ar dessa sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Seja muito bem-vindo. Não esqueça Fora do Ar, hoje com inúmeros convidados, falando principalmente sobre o Clássico Caju, o Clássico 285, também relatando as suas histórias. Mas não esqueça, curta esse Fora do Ar, compartilhe e comente, a sua opinião sempre é bem-vinda. Então não esqueça, Fora do Ar, hoje, sexta-feira, ao vivaço, com uma super equipe que conhece muito bem a dupla Caju, isso mesmo. Caxias que vem de uma derrota de goleada para o Novo Hamburgo, pelo placar de 3-0. Juventude que venceu o Aimoré de 1-0. Clássico Caju, na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, no Estádio Centenário. E já vamos apresentando a equipe que participa hoje. Iniciamos apresentando com ele, Daniel Félix, que tem uma história recente com o Caxias do Sul, já que narrou pela Rádio Caxias, jogos do Juventude Caxias. Daniel, seja muito bem-vindo a este Fora do Ar. Boa noite. Tudo bem, Ivan? Boa noite para você, boa noite para toda a sua audiência aqui do Fora do Ar, que está crescendo aí, né, a cada dia com as tuas informações de esporte, de jornalismo, enfim. Muito legal poder estar aqui para essa resenha contigo e, claro, né, com essas feras aí, Gerson Ben, que há muitos anos, né, me antecedeu lá na Rádio Caxias também, narrador histórico de Caxias do Sul, e o Zé Teodoro, colega aí, que estamos dividindo em algumas jornadas na Bitcom TV. Um grande prazer estar por aqui. Valeu, Daniel Félix. Já que ele falou do Gerson Ben, que já narrou inúmeros clássicos Cajus, seja muito bem-vindo a este Fora do Ar novamente. Boa noite, Gerson. Boa noite, tudo bem, Tchê? Ivan, um abraço para você, Daniel, Zé Teodoro e os internautas aí que estão ligados conosco. Prazer, mais uma vez, estar aqui. E, bom, véspera de Caju, de clássico, sempre uma expectativa grande, né? E, enfim, é um prazer estar aqui. Vamos conversar aí sobre essa expectativa para mais um Caju. 285, você falou, né? 285. É uma grande história de clássicos Caju, né? Desde 1935. 35, né? Depois eu confirmo ali as datas. História. Uma longa história, Clássico Caju. E ele também já acompanhou vários Clássicos Cajus. José Ademir Teodoro. Seja bem-vindo a esse Fora do Ar. Zé, boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite, Ivan. Boa noite, Daniel. Mais um Caju em que temos que avaliar, observar algumas coisas que vão para esse Caju na segunda-feira. Clássico, tudo se iguala, né? Mas algumas coisas se diferenciam um do outro. Depois nós vamos avaliar isso. Valeu, José Ademir Teodoro. E vamos apresentar agora mais um integrante da nossa equipe. Ele que está em Santa Catarina. E ele também falou, será o Caju da Covid. Márcio Serafini, seja bem-vindo a esse Fora do Ar. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui com o Daniel e com meus ex-colegas, o Gerson Ben, o José Teodoro. Trabalhamos juntos aí em tantas jornadas e também em tantos clássicos. E dá uma saudade danada quando a gente deparei com uma meia semana de Caju. Valeu, Márcio Serafini, pela participação nesse Fora do Ar. Daqui a pouquinho nós vamos tentar entrar em contato com o Gladir Azambuja, que tem uma longa história também com a dupla Caju, narrou vários clássicos. Portanto, este é o Fora do Ar, que já está começando. Anunciada, Daniel Félix, José Ademir Teodoro, Gerson Ben, o Marcos também daqui a pouquinho, o Gladir Azambuja, já vamos algumas participações, a Ana Maria Laim. Boa noite, Ivan, feliz sexta-feira santa, boa noite, Ana Maria Laim, muito obrigado pela sua participação. Também o comendador Luiz Antônio Cuiava, boa noite, Ivan, um abraço e feliz Páscoa. Um abraço aos teus convidados, aquele abraço, Cuiava. A gente pode falar um pouquinho
dos cajus que marcaram. Gerson, você narrou diversos cajus. Qual foi o caju que mais te marcou? Tem algum específico ou não? Muitos. Tem vários, né, que eu acho que foram muito significativos, né? Eu fiquei sempre na expectativa do caju. Eu acho que eu sempre fiquei na expectativa do caju que não aconteceu, né? Somos dois. Na nossa trajetória de profissionais, né, nós sempre ficamos na expectativa do caju que não houve, né? Mas tiveram muitos cajus assim marcantes, né? Teve aquele caju, por exemplo, da trajetória do campeonato do Caxias de 2000, para pegar uma vitória estrondosa do Caxias sobre o Juventude, lá no Jacone, foi muito marcante. Enfim, mas, bom, também teve as vitórias do Caxias, teve do Juventude. O Juventude teve aquele período magnífico da sua extraordinária passagem dos anos de ouro ali, né, em que ele estava por cima, né, como agora, na verdade, né? O Juventude voltou à Série A. Mas eu sempre fiquei na expectativa do caju que não aconteceu, né? O mais próximo que nós chegamos desse caju que não aconteceu, assim, como uma trajetória, eu acho que teve uma perspectiva ali em 2012, eu acho. Em 2012, eu não sei se o Márcio ainda estava em Caxias, acho que sim. Estava sim, Gerson, mas eu acho que o mais perto que nós chegamos desse caju, que eu tenho certeza que é o mesmo que eu também, que seria o maior caju da história, que não aconteceu, eu acredito que o mais perto foi 2007. 2007. Quando o Caxias fez 3-0 contra o Grêmio no jogo de ida, no Centenário, e o Juventude venceu o Veranópolis lá em Veranópolis. E aí o jogo de volta foi numa sexta-feira à noite no Olímpico. Eu não estava, por isso que eu não estava lembrando dele. Exato. Eu estava no Olímpico, né? No Olímpico. E, lamentavelmente para nós, né, o Grêmio fez 4-0 naquele jogo. Na sexta-feira o Caju morreu de véspera, né? Inclusive, na época, eu era editor de esportes do Pioneiro. Nós já tínhamos todo um projeto preparado, não era contar a vitória antes do tempo, mas que a gente trabalha com planejamento. Né? Esse era para ser final, né? Era final do campeonato. Dois jogos. Na verdade, o de 2012, que eu estava envolvido, porque esse de 2007 eu não estava trabalhando, por isso que eu não estava lembrando. É verdade, esse aí é mais importante ainda. Esse aí o Caxias tinha ganhado e não se esperava que acontecesse. Eu lembro, eu estava em Caxias no dia do jogo. Ninguém esperava, estava todo mundo só esperando que o Caxias confirmasse. O Caxias tomou a virada no estádio Olímpico, né? E depois quase que o Juventude foi eliminado também. O Juventude perdeu para o Veranópolis, quase que não vai nenhum. É verdade. Mas olha, esse aí realmente eu fiquei com uma decepção muito grande, porque uma ressaca muito grande, porque a gente já estava... Claro que não se ganha jogo de véspera, e o futebol, mais uma vez, confirmou isso. Mas realmente havia uma vantagem muito grande, uma expectativa muito grande. Eu lembro que depois dos jogos de ida, a capa da 0 Hora, de segunda-feira, após as partidas de ida, foi cheiro de caju. Belo título, hein? Cheiro de caju. Cheiro de caju, foi a manchete da 0 Hora. Então, do Caderno de Esportes da 0 Hora. Era da final. Esse aí foi o mais importante. Esse foi 2012 era para ser final do turno, né? E o Juventude perdeu para o Novo Hamburgo. Isso aí, esse de 2012 era a final do turno. O Caxias valia, ele até valia uma Copa, né? Essas que... O ano passado foi esse modelo também, né? Campeonato que é Copa do primeiro turno contra a Copa no segundo turno. Agora esse ano está diferente. Era Taça Farroupilha, Taça Piratini. Taça Farroupilha e Taça Piratini e tal. E Taça, sei lá, Taça Farroupilha, tinha uma taça. O Caxias ganhou, o Caxias acabou ganhando, né? Mas o Caxias foi para a final ao vencer o Novo Hamburgo nos pênaltis. Nos pênaltis, né? E o Juventude não conseguiu chegar na final, é isso, né? Na verdade, era para o Juventude ter chegado na final no lugar do Novo Hamburgo, isso aí. Isso, exatamente. O Juventude foi eliminado pelo Novo Hamburgo e aí o Novo Hamburgo é que chegou na final. Na semifinal, o Caxias eliminou o Grêmio e o Juventude foi eliminado pelo Novo Hamburgo, senão a expectativa era aquele negócio, estava todo mundo esperando que o Juventude chegasse na final, porque enfrentava na semifinal o Novo Hamburgo, e que o Grêmio,
Caxias, de repente, não chegasse porque enfrentava o Grêmio do Luxemburgo e tal. Mas quem acabou chegando foi o Grêmio, ou foi o Caxias que eliminou o Grêmio, e o Juventude acabou tropeçando no Novo Hamburgo, depois o Caxias acabou chegando na final. Depois a final acabou perdendo a final depois para o Internacional, né? Se bem que o Internacional... Que memória que esses caras têm, hein? Eu tenho observando. Mas é que nesses jogos, viu? Nesses jogos, Daniel, por isso que eu não lembrei de 2007, é que nesses jogos de 2012 eu estava envolvido. Então, eu lembro mesmo. Ele perguntou, né? E aí eu me lembrei, o Caju que eu não fiz. A gente estava na expectativa do Caju que ia decidir aquele turno, né? No fim das contas, o Juventude não... Da mesma forma, eu até comentei com o Ivan quando ele me convidou, eu tenho uma extrema dificuldade agora, embora tenha acompanhado, assistido pela TV, escutado, mas eu já não consigo ter a memória dos clássicos que aconteceram de 2015 para cá, depois que eu vim aqui para Florianópolis. Porque uma coisa é você acompanhar, é você trabalhar no clássico, é você estar presente, estar no estádio. Né? Por mais que você tenha um vínculo afetivo, e eu sempre terei, sempre vou acompanhar, e vou estar na frente da TV segunda-feira à noite, mas não é a mesma coisa. Você não acaba criando aquela raiz que fica lá e que, mesmo que você não queira, você lembra. Né? Você lembra dos clássicos que a gente trabalhou. E, pessoal, vou colocar mais um integrante da nossa equipe, Gladir Azambuja, narrou também vários clássicos. Seja bem-vindo ao Fora do Ar, Gladir. Boa noite. Espera aí. O microfone, Gladir, consegue desligar? Ligar ele? Ah, agora sim. É a falta Gladir, com essa barba aí você vai ter que falar em 30 segundos. Meu nome é Gladir. É a falta de experiência aqui, né, de abrir microfone. Mas que bom encontrá-los todos aqui. Boa noite. Um grande abraço, Ivan. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Né, já há bastante tempo fora do rádio, fora do meio, até fora de Caxias do Sul, né? E hoje fui surpreendido hoje positivamente com esse convite, então, do fundo do coração, muito obrigado. E um abraço a todos os demais parceiros que estão aí, né? Guerreiros dessa história do futebol, cada um com a sua parcela de colaboração, uma história muito bonita que é o futebol de Caxias do Sul e que particularmente marcou profundamente na minha história de vida, não só história profissional, história de vida mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui para poder dividir esses minutos, esse tempo aqui com vocês, compartilhar, lembrar histórias e movimentar ainda mais esse encontro tão bacana, tão bonito que é, de papos e grenás, grenás e papos. Eu achei que esse negócio do cara ficar em casa, por conta da pandemia e tal, o cara vai relaxando, não faz a barba, etc. Eu achei que eu ia estar barbudo nesse programa, mas aí o Gladir me superou, né? O Ivan perguntou antes aqui, né, o clássico que nos marcou, e evidentemente que até fiquei pouco tempo em Caxias, foram 2 anos, né? Eu não tive a oportunidade de narrar um clássico Caju, assim como o Gladir e o Gerson tantas vezes fizeram. Então o clássico que mais me marcou foi o do ano passado, que eu pude acompanhar de perto, apesar de não ter narrado o jogo. A vitória do Juventude, né, 2-0 em cima do Caxias no ano passado. Né, Daniel? Oi? Quebrou um tabu esse clássico. E foi um momento ali que a gente estava vindo da paralisação, né, do futebol, daquele momento de pandemia, aquele momento inicial. Já eram ali 4 ou 5 meses de futebol parado. O Caxias tinha vencido o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Juventude já sob pressão, porque tinha a Série B para jogar e muita gente já achando que estava complicada a vida do Juventude no Campeonato Gaúcho, não sabia, por exemplo, como é que ia ser a campanha na Série B, se ia dar certo, não ia dar certo. Então foi um momento de virada, né? Que o Juventude ali conseguiu vencer o clássico, e é aquela mesma coisa que a gente pode falar da dupla Grenal, né? De que quem ganha arruma a casa. Ajeitou a vida do Juventude ali, que depois fez aquela grande campanha, né? Na Série B do ano passado. Então, para mim, foi o que me marcou, assim. Nos 2 anos que eu estive em Caxias, não narrei Caju, mas esse foi o que mais me marcou aí. Com certeza, um jogo bem marcante para os torcedores do Juventude com essa vitória. E do Caxias, que também havia no ano anterior ganhado de goleada da equipe Alviverde no estádio Alfredo Jaconi. E José Ademir Teodoro, para você, qual foi o clássico marcante? Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar como espectador, né? Assim, acompanhar indo no estádio para ver o Caju, como também a oportunidade de trabalhar.
2017, Campeonato Gaúcho de 2017, eu estava lá trabalhando no Jacone, em que o Caxias, naquele ano, começou uma série de cajus vencendo e só foi quebrado no ano passado, né? Um 3-0. Um jogo que eu presenciei, mas não ficou marcado na minha vida, né? Como o caju na minha vida, né? Eu não tenho assim, um caju que me marcou. O que mais fica esse aí na lembrança, que eu estava trabalhei em outros cajus também. Mas é isso, né? Tem um caju lá no Centenário, foi lá no ano 2000, se não estiver enganado, 2001, não sei se o Gerson lembra, o Márcio lembra, em que aquele caju do Sadi, em que o Sadi tentou sair jogando, entregou a bola, não sei se vocês lembram, né? Esse ali. Foi 2003. Foi 2003. Foi o Gerson que narrou. Eu me lembro se eu estava trabalhando ou estava assistindo. Dia 8 de março de 2003. Torcida. Esse aí, eu lembro bem dele, assim, sabe? Dois times bons, né? De Caxias do Sul, Juventude e Caxias, dois times bons na época. E que deu esse caju aí, que eu me lembro que marcou foi o lance do Sadi. Isso, no mais, todos os cajus, para mim, eles têm uma importância muito grande pelo confronto da cidade. É impressionante porque poucas cidades no Brasil têm esse privilégio de ter um clássico assim tão marcante, né? Um clássico marcante. Nós aqui no Rio Grande do Sul até que temos do Porto Alegre, temos Caxias, temos Pelotas, mas eu acho que nem se compara o clássico de Pelotas com o clássico de Caxias do Sul. Eu acho que ele é muito mais... A dimensão é maior, né? Maior, e assim, por exemplo, e a qualidade dos times ela é maior, né? Então, é um privilégio para nós poder, aqui em Caxias do Sul, debater um clássico. E um clássico que marca, e tem muita história, né? História mesmo, né? Se a gente começar a pegar gente lá de trás, pegar um Bagatini, pegar um Negre, pegar esses caras todos que viveram, a gente vai ver que tem uma mística toda aí no Caju. Eu acho até que fica difícil mesmo, né? A gente falar assim de um evento que tenha marcado mais, porque a gente que trabalha nesse meio, todo grande jogo marca, né? Porque até o ano passado, nesse que eu acabei de falar da vitória do Juventude 2-0, já não teve a presença do público, né? Mas todo grande jogo, todo grande clássico, ele movimenta muita coisa. É a tua chegada no estádio, tem aquela movimentação dos torcedores ali em volta, né? A pressão para que se faça uma transmissão, para a gente que trabalha com isso, é o jogo, é tudo que envolve. Então, acho que todo grande clássico, e é o caso do Caju, ele traz essa lembrança para a gente, né? Como é um Grenal, como é um Santos e São Paulo, um Corinthians e Palmeiras, tudo isso marca muito, não só pelo jogo em si, mas por todo o meio, né, que envolve aquele dia, tudo aquilo que a gente vai fazer e a pressão, né, que a gente tem para que ele possa levar uma transmissão bacana, informação e tudo mais. Então acho que todo grande jogo ele marca. Acho que é difícil, como o Zé falou, a gente falar um só assim, mas claro que tem aqueles que marcam de forma especial, né? O clássico, hein, Gerson? Pode falar, Gerson. Não, e o clássico, é importante dizer o seguinte, o clássico Caju, quer dizer, a rivalidade, quando eu digo clássico, eu me refiro aqui à rivalidade que foi destacada pelo Teodoro aí, pelo Zé. A rivalidade Caju, essa tradição rival, né, que ela tentou ser sufocada, de certa forma, numa tentativa de fazer aquela fusão ali início dos anos 70, eu não acompanhei pessoalmente, porque nem estava em Caxias do Sul, mas assim, né, a história contada a gente felizmente conhece, né, relatada, etc, né, mas a rivalidade, inclusive, ela é responsável pela grandiosidade dos clubes, né, assim como, se você transportar isso, digamos assim, para a nossa maior expressão futebolística, ela também é isso aí, né? Eu vi hoje uma entrevista, por exemplo, do novo técnico do Internacional aqui, ele já percebeu isso, quer dizer, ele já disse o seguinte, a grandiosidade aqui dos clubes, ela está tem a ver com essa rivalidade. E isso se transporta para Caxias do Sul. A rivalidade, ela tem a ver com isso, com a grandiosidade. Então vamos pegar, por exemplo, o episódio dos estádios de futebol. Não fosse a rivalidade, nós não teríamos esses dois grandes estádios de futebol que são um orgulho para a cidade de Caxias do Sul. Não teríamos, porque é a rivalidade, o motor que impulsionou, por exemplo, a construção dos estádios. Porque quando
fizeram lá a fusão, etc. Daí o Juventude saiu, foi lá, digamos assim, refez o seu Alfredo Jaconi, né, mais ou menos nos moldes de hoje, que depois passou por reformas, aprimoramentos, etc., né, conforme a gente conhece, né, mas saiu do acanhado Alfredo Jaconi para o moderno Alfredo Jaconi de hoje, e o troco, digamos assim, né, porque daí o Juventude, quando voltou, se credenciou, né, para a disputa do campeonato nacional, e o desafio para o Caxias também ir para aquela disputa nacional, que inclusive fez o Caxias depois formar aquele grande time do Filipão e etc., do Bagatini, que foi citado aqui, e tantos outros, foi fazer o estádio, que foi construído lá em tempo recorde, lá em meados dos anos 70, quando o Caxias voltou a ser... 76. 76, quando o Caxias voltou a ser, digamos, o Flamengo com o nome de Caxias. Então, e aí fez o centenário, saiu da velha Baixada Ruba para o centenário e toda essa... Então, a rivalidade, ela também é responsável pela grandiosidade. É importante dizer isso. A grandiosidade dos clubes, ela está amparada nessa rivalidade do clássico destacado. Se você pegar assim, a tabela de Excel, pegar os números, fazer o potencial econômico, os cálculos, faria todo sentido ter um time só. Faria todo sentido. Só que o futebol não entra na planilha de Excel. O futebol é paixão. Não tem jeito. E a paixão é que fortalece, é o que sustenta os clubes. A rivalidade é tão grande que o primeiro clássico foi dia 4 de agosto de 1935, que o Flamengo venceu por 3-1. Mas o Juventude até hoje afirma que não, o vitorioso foi ele. Mas oficialmente a primeira vitória foi do Flamengo pelo placar de 3-1. Esse resultado foi divulgado recentemente, porque antigamente na história estava marcado, entre aspas, com uma vitória do Juventude pelo placar de 3-1. E sabe essa coisa da rivalidade, né? Por exemplo, eu sou de Porto Alegre, cresci aqui com essa rivalidade da dupla Grenal, essa coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe o tamanho que é, e eu não tinha, até chegar em Caxias, eu não tinha a noção do que é a rivalidade da dupla Caju. Eu não tinha essa noção. Fui conhecendo no dia a dia, assim, e de fato, bem como o Gerson falou, né? É por isso que tem 2 estádios magníficos, inclusive, talvez, acho que muito provavelmente do interior são os melhores mesmo para se trabalhar, para se assistir um jogo de futebol. E para quem está de fora e nunca esteve no meio de Caxias do Sul, não sabe o que representa a rivalidade da dupla Caju. E é muito forte, né? É claro que nesse momento, onde tu pega o Juventude na Série A e o Caxias que não consegue sair da Série D, a torcida do Caxias, ela em algum momento, não que ela se apequene, mas ela fica um pouco mais acanhada, né, para vir para corneta, enfim, para brincadeira, mas é uma rivalidade muito grande e só quem vive isso, como todos nós aqui vivemos, ou já vivemos em algum momento, ou vivemos agora, é para saber, né, porque às vezes quem está na capital, por exemplo, não sabe o que se passa no interior. A gente não sabe o que se passa lá em Pelotas, na rivalidade lá, o que acontece na rivalidade da dupla Caju, então tem que viver aquilo ali para conhecer. Eu conheci de perto, e é complicado, né, porque é na mesma coisa de Porto Alegre. Se tu vai para o ar, é um veículo de Caxias, e tu elogia o Juventude, os caras do Caxias vão te detonar, e o contrário também. Então é uma rivalidade de fato muito forte, e que infelizmente quem tá de fora não conhece, né. Eu quero contar... Eu quero aproveitar em cima disso que o Daniel falou agora, um fato que aconteceu comigo. Em 2005, fazia algum tempo já que não tinha Clássico Caju em Campeonato Gaúcho. É inacreditável isso, né? Consegue fazer um Campeonato Gaúcho que não tem os grandes clássicos, pois não tinha Caju. 2005, o Caju voltou. Acho que o Márcio pode me ajudar, acho que foi 2005. Né? Não quero estar enganado, mas foi 2005 que voltou a questão do Clássico Caju. E aí os clássicos voltaram e eu comecei a viver essa atmosfera, porque eu já estava em Caxias do Sul desde 2002, mas como não tinha Clássico Caju, a não ser nas categorias de base, e outra coisa que as rádios caxienses sempre se destacaram, eu acho muito legal isso aí, os clássicos das categorias de base eram transmitidos, acompanhados, então a rivalidade era fomentada já nas categorias de base também, e eu me lembro que houve um Clássico Caju, e eu não me recordo o vencedor agora. Eu só sei que na segunda-feira eu recebi uma ligação lá na Rádio Caxias, e ao atender a ligação, do outro lado, um cidadão vociferava, né, aos
gritos e aos berros, fazendo algumas alusões à minha progenitora, né, e toda a minha família, meus ancestrais todos, porque eu havia gritado o gol do Juventude com 4 segundos mais extenso que o gol do Caxias. Aí eu achei uma loucura aquilo, né? Mas aí me deu um estalo, eu fui lá no arquivo e busquei os gols do jogo. E o gol do Juventude... cronometrou, Gladir. O gol do Juventude estava 4 segundos maior que o gol do Caxias. Que loucura. Bom, a partir daquele momento, em clássicos, em Cajus, todos os gols, o primeiro gol da partida determinava o tamanho de todos os outros. Então eu me dava o trabalho de, na hora que saiu o gol, eu começava a narrar e ficava olhando para o cronômetro. Eu gritei ali 8 segundos de gol. Eu anotava no papel, todos os demais gols do jogo tinham que ter exatamente 8 segundos. É um troço inimaginável. Né? Mas aí, agora, o Gerson pegou o Caju com 8 gols. Será que no 8º gol ele conseguiu ter o mesmo gol do primeiro, Gerson? Já foi. Pois é. Zé, pode falar, Zé. Mas essa questão da rivalidade, o futebol vive disso. Eu estou dizendo isso, mas certamente milhares de cronistas disseram, né? E analistas dizem, o futebol vive da rivalidade. Vocês falaram o que sustentou, o que fez com que Caxias do Sul tivesse os 2 magníficos estádios, não tenho dúvida nenhuma, que é isso. E veja bem, o Caxias hoje está na Série D, o Juventude na Série A. Se fosse pela lógica, um confronto de segunda-feira, já se sabia quem ganharia o jogo. Um está na Série A, outro na Série D. Agora, ninguém arrisca dizer como vai ser esse Caju. Ninguém arrisca dizer. Por quê? Porque está aí a rivalidade. O Caxias vai subir para a Série A e se encostar com o Juventude para fazer o confronto. Então, isso é a rivalidade do futebol. E aí nós começamos a analisar algumas coisas, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul, no passado, nós tivemos muito isso da rivalidade nas cidades. Erechim, Ipiranga e Atlântico. Grandes confrontos entre os dois. Lá atrás, isso há 40 anos atrás. Né? Os dois. Nós vamos pegar Santa Maria e Rio Grandense, o Inter e o Rio Grandense Santa Maria. Então, se tivessem esses dois, se esses clubes, se essas cidades tivessem fomentado essa rivalidade, a história seria outra nessas cidades em relação ao futebol. Caxias conseguiu dar esse salto, né, de trazer isso para dar sequência a essa rivalidade. Pelotas também tem isso. Então, assim, eu não consigo entender o futebol se não tiver essa rivalidade. Talvez, se não tivesse aqui em Caxias, nós poderíamos ter um time, quem sabe, só um estádio, até mais estruturado, quem sabe, ou um time mais competitivo, mas não teria isso, sabe? Esse gostinho do confronto, esse dia a dia... corneta, né? Esse dia a dia, Daniel, que você fala ali que tu não tinha noção, evidentemente, nós não temos noção do que acontece no dia a dia em Pelotas, né? Nós temos noção do que acontece no dia a dia aqui, porque nós moramos aqui. Então, quem está fora não tem noção do que acontece no dia a dia na cidade que tem 2 times, que tem clássicos. Então, é isso que é bom do futebol. E é por isso por que nós estamos aqui hoje conversando sobre isso? Por causa da rivalidade que existe entre os dois. Senão, nós estaríamos analisando o quê? Né? E são poucos times, né, Zé, que são de fora de capitais, que, por exemplo, jogam a Série A, e poucos times que são de cidades em que não tem adversário. O Santos é um caso, o Gladir está em Chapecó, né, Gladir? Me corrija se eu estiver errado, mas a Chapecoense é um caso. Não tem a rivalidade de um outro clube local, né, mas que consegue se estruturar e subir. Mas eu acho que sim, onde a gente tem uma rivalidade dentro da cidade, ou com equipes muito próximas, faz com que esses clubes cresçam. Tem um caso aqui, próximo de mim, estou em Porto Alegre agora, região metropolitana aqui, Novo Hamburgo e Aimoré. São clubes que, para mim, são do mesmo nível. Eles não conseguiram crescer como poderiam crescer, tem uma rivalidade entre eles, são muito próximos ali, acho que nem 5 quilômetros separam um estádio do outro, mas não há essa rivalidade tão forte como há em Caxias, ou como há em Porto Alegre ou em Pelotas. Então acho que faltou um pouquinho isso aí. É difícil a gente encontrar clubes fora de grandes centros e que sejam apenas um clube na cidade que conseguem crescer. É bem interessante isso, né? Gladir? Essa teoria da fusão, ela deu certo por algum tempo em Joinville. Quando Joinville teve uma soberania catarinense, ele foi octacampeão nos anos 70 e 80.
mas hoje o Joinville próprio, né, não é nem sombra do que já foi. O próprio Londrina, uma cidade no Paraná, que é maior né? do que Caxias, O Paraná maior Clube que... também, né? Sim. O Paraná Clube teve que juntar 2 para se tornar, com alguma expressão, o terceiro clube de Curitiba. Ele juntou o Colorado, que tinha alguma torcida ainda desde a época do antigo Ferroviário, e o Pinheiros, que era um grande clube social, mas que não tinha torcida praticamente. Aí o Paraná conseguiu ser a terceira força. O Londrina, que é uma cidade que é maior que Caxias, maior que Joinville, e tá lá, altos e baixos, né? Consegue beliscar uma Série B, cai para C, quer dizer, não... De repente está faltando justamente isso. O Londrina, a época que ele foi mais forte, foi quando ele tinha um rival regional, que era o Grêmio Maringá, que era considerado um clássico regional. Eu testemunhei, agora falando em Londrina, né, a gente começa a entender por que algumas coisas não acontecem em virtude daquela... Eu usava uma expressão no tempo da rádio, usei durante muito tempo, né, o processo de pasteurização do futebol, né, que era condensar em 12 grandes clubes. A ideia no Brasil é que se tenha 12 grandes clubes, e isso o Campeonato Brasileiro mostra, e aí você tem uns outros coadjuvantes que sobem, descem, uns aparecem, desaparecem, mas são 12 grandes clubes, né? É a dupla Grenal, é os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, que agora estão caindo pela tabela também, e os 2 de Minas. Mas mesmo que os times do Rio não estejam bem, eles têm uma boa vontade ao redor deles que os sustenta. E tem história também, né? Você pega Botafogo e Vasco hoje, você ignorar a história desses clubes, não tem como, né? São grandes agremiações, mal administradas, enfim. Mas voltando ao assunto de Londrina, eu estava lá em 2000. Eu estava cobrindo, na época, o pré-olímpico de futebol. A seleção brasileira estava lá jogando o pré-olímpico. Acontecia em Londrina e em Maringá. E eu estava lá. Ronaldinho, Alex, Atirson, né? Foi um timaço que se montou lá. E eu acompanhei, eu fiquei lá 40 e tantos dias em Londrina acompanhando a seleção brasileira, e foi exatamente na época da disputa do primeiro Mundial de Clubes, aquele que foi disputado no Maracanã, que o Corinthians foi campeão. Vocês não fazem ideia o que foi nas ruas de Londrina quando o Corinthians foi campeão mundial, né? Nós estamos falando de uma cidade do Paraná, mas que já tem toda uma cultura paulista, uma influência, né, muito forte. Então, como que um clube consegue se sustentar se a base emocional da ligação do esporte, que deveria dar esse lastro para ele, está toda ligada a um clube de massa, como é o Corinthians, né? Mesmo que não esteja ali próximo, mas institucionalmente é muito forte. Então, nós vamos trazer para a nossa realidade aqui. A briga da dupla Caju para se sustentar é uma briga quase quixotesca, né? É brigando contra os moinhos de ventos, porque a torcida do Juventude é apaixonada, do Caxias é apaixonada, mas a pressão ao redor disso, para que se seja ou torcedor do Grêmio ou do Inter, porque essa pergunta até hoje existe, né? Ah, tu torce para que time? Eu torço para o Juventude, eu torço para o Caxias. Tá, mas além deles, qual do Grêmio ou Inter? E essa pergunta, ela ainda ganha resposta negativa num bom contingente, eu vou chamar de bom contingente, que ainda tem de bravos resistentes, né? Gente que ainda resiste e consegue, né? Consegue honrar essa paixão que às vezes passou de pai para filha, do seio da família, enfim, é da cidade, né? Mas isso até eu me chamava atenção, às vezes andando, né, por Caxias do Sul e tal, que eu via às vezes muito mais gente com camisetas da dupla Grenal do que com camisetas da dupla Caju, e isso é muito sintomático, né? Tem que ser o contrário, tu tem que ver 10 caras com a camisa do Juventude, 10 com a camisa do Caxias e um com a do Grêmio ou do Inter. E era o contrário, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Tá? Isso tá muito presente no dia a dia e tem que mudar, né? Tem que ser diferente. Mas aqui o torcedor do Caxias e do Juventude aqui sofre uma realidade aqui em Caxias, que ela não pode ser negada, que ela é histórica, porque Caxias, todo mundo sabe, não precisa repetir que essa região toda ela foi feita por pessoas que vieram ali da região norte, de todas as partes do Rio Grande do Sul. E que lá não tinha, essas cidades pequenas, por exemplo, que dizimaram praticamente, né? Por exemplo, a minha cidade, Maximiliano da Almeida, hoje tem 3 mil habitantes com muita força. E a maioria vieram para essa região toda. E lá não tem para quem torcer. O Ipiranga, tá vendo? Ninguém vai torcer, Maximiliano, 80 quilômetros, vai torcer para o Ipiranga. Vai torcer para quem? Né? Quando nasce, qual os times que escolhe? Grêmio ou Inter? Né? E aí veio morar em Caxias e trouxe isso junto. Chegou aqui e se deparou com 2 times, Caxias e Juventude.
Bom, eu sou colorado ou sou gremista, mas gosto do Caxias ou do Juventude, então eu torço para os dois, sabe? Então, aqui tem que entender isso, que tem torcedores fanáticos do Caxias que torcem para o Grêmio e para o Inter. Torcedores fanáticos do Juventude também para o Grêmio e para o Inter. Aí tem essa cobrança do torcedor do Juventude e do Caxias. Não, aqui tu tem que torcer para o Caxias. Não, eu torço para o Caxias, mas eu sou colorado ou sou gremista. Tem que torcer para o Juventude. Torço, vou no estádio, grito, eu uso camisa. Né? Eu sempre tive uma tese que, como o contingente de pessoas que vem de fora e gosta de futebol é muito grande, não adianta o confronto. Você tem que focar no filho do cara. Que vai gostar de ir no estádio, vai começar a curtir. Sabe, eu tenho um exemplo de um amigo meu que é juventudista desde pequeno, e ele teve um chefe na empresa que era de São Paulo. E o cara era corintiano ainda por cima, tinha tudo para não gostar do Juventude, mas começou a ir para o Jacone e se afeiçoou. E enquanto o cara morou em Caxias, ele não perdia um jogo do Juventude. E o dia que esse meu amigo foi visitar o cara em São Paulo, ele recebeu ele ainda com a camisa do Juventude, sabe? Continua acompanhando, quer dizer... Tem disso, né? Tem disso. Aqui em Florianópolis tem muito flamenguista, tem vascaíno, teve festa quando o Flamengo ganhou a Libertadores, mas a rivalidade Avaí-Figueirense é muito forte, é muito bacana também. E até o pessoal brinca aqui que é um clássico que não tem nome, nunca se conseguiu inventar um nome que combinasse, que pegasse pro clássico. Então aqui não é Caju, não é Brapel, é Avaí-Figueirense, não. Né? Nem o Roberto Alves conseguiu criar um nome para esse clássico, e não vai mais conseguir. Os nomes nem combinam, né, Serafim? Não combinam, exato, mas a rivalidade é muito forte, né? É muito bacana, assim, a cidade vive um clima de clássico. O que não impede que aqui também tenha milhares de pessoas como eu, que vêm de fora, e que torcem para os seus clubes, além de toda aquela influência. Chapecó, que o Gladir conhece muito bem, acredito que a Chapecoense, pela sua força e por ser um clube único, ela conseguiu atrair tanto gremistas quanto colorados de Chapecó, e realmente formou uma torcida forte, única. Mas teve uma situação, um movimento que aconteceu em Chapecó, o Gladir pode até me corrigir, mas em algum momento, não vou dizer que era proibido, mas não era bem-vindo o torcedor que vai para o estádio ver a Chapecoense e ir com a camisa do Grêmio do Inter, por exemplo. Né? Mas em Chapecó era meio que tipo proibido, assim, não se podia ir e tal, para criar essa identidade chapecoense dentro da arena, né? Eu queria me reportar sobre esse aspecto aí do torcedor puro, não puro, etc. Lógico, tu faz força, trabalha na imprensa, dá uma incentivada e tal, mas isso é que nem casamento arranjado, né? Pode arranjar casamento, mas não tem jeito, né? Paixão é paixão, não tem jeito. O cara, isso é só naturalmente vai acontecer, como disse aí o Zé Teodoro, um pouco, o Márcio Serafino, outro pouco. Essas coisas vão acontecer ao natural. O torcedor vai sendo conquistado aos poucos. Então é isso. Em todo lugar acontece isso. O Nordeste, o Norte do Brasil, etc., está cheio de torcedores de tudo quanto é lado. Aliás, o Rio Grande do Sul tem uma característica. Nós somos o estado mais bairrista do Brasil. Nem São Paulo e Rio de Janeiro tem tanto torcedor que torce para os seus times daquele estado, quanto nós aqui. Nem lá, não tem. É só o Rio Grande do Sul que é tão bairrista, ou é gremista, ou é colorado, ou eventualmente só do Juventude, do Caxias, mas nós não torcemos para time de fora. Praticamente 90% que torcem para os times daqui. Mas essa dupla militância, digamos assim, de torcedor, né? Dupla paixão, é natural, um pouco natural. Em todo canto do Brasil isso é assim. O torcedor torce para o Bahia e para o Flamengo, para o Vitória e para o Flamengo, para o Sport do Recife, para não sei quem, e assim por diante. Então isso é um pouco natural. Mas uma coisa que ajuda, e que eu acho que os dirigentes de futebol e a imprensa também precisam se ajudar um pouco, e eu acho que a imprensa faz um papel importante, a imprensa local, etc. Mas que principalmente a cidade que é envolvida, né, com os clubes pode ajudar. O Daniel falou antes uma coisa aqui muito importante que eu lembrei, né, quando ele disse, eu fui ali para viver, né? Fui ali para viver, porque os nossos colegas, né, Daniel, tem a velha arrogância da turma aqui de Porto Alegre. Coincidentemente, eu estou falando aqui de Porto Alegre, né? Então, eu estou falando aqui de Porto Alegre, na velha arrogância da turma que olha sempre com o nariz para cima, assim, né? Coisas, né? Só quando o cara vai lá é que vai enxergar que essas coisas acontecem, né? Estão acontecendo lá e tal, né?
Então, né, as surpresas, assim, né, surpresas, né, que acontecem, né, a turma volta e meia se surpreende. A gente, quando o Juventude ganhou aqueles campeonatos ali na reta final dos anos 90, e mesmo quando o Caxias ganhou aquele campeonato em 2000, nós que estávamos envolvidos ali em Caxias e tal, a gente não muito como a turma aqui de Porto Alegre se surpreendeu, porque a gente estava acompanhando. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é isso, é valorizar um pouco o trabalho de quem acompanha o dia a dia da coisa, né? Quem acompanha o dia a dia, né, do clube, as iniciativas como essa aqui do Ivan e outras que acontecem, que valorizam o esporte local, que dedicam todo o seu entusiasmo ao clube local, né? Que fazem toda a sua, que concentram toda a sua energia, essas aí elas merecem o apoio da comunidade local e o apoio fundamentalmente do dirigente local. Precisa ter o apoio da comunidade envolvida com os clubes, naquelas iniciativas que valorizam o futebol local, em detrimento daqueles que tratam o futebol de Caxias como o apêndice da sua, digamos assim, do seu editorial, né? Só vou ler aqui alguns comentários, hein, Zé? Só vou ler aqui os comentários. A Ilse Maria, boa noite, Ivan. Uma feliz e abençoada Páscoa a você e abraço a todos. Também o Ednei Torresini, boa noite a todos. Abraço especial ao Gladira Zambuja. Grande bate-papo. É meu cunhado. É da família, então. Isso foi combinado e ele fez direitinho. Né? Também participando aqui, o Vonei Zata. Que bancada, parabéns. Grande Vonei, deixa eu mandar um abraço para ele aí, meu bruxo Vonei Zata, viu? Também estava combinado? Tá combinado pelo jeito. O Alex Paz, boa noite, Ivan. Com essa seleção que você montou aí, pode tocar o programa até às 10 da manhã ou mais, que a gente fica aqui acompanhando. Grande, abraço Alex. a todos. Valeu, Alex Paz. Um abraço também ao Antônio Lima. Essa Paulo... é mamãe, viu? Antônia Lima é mamãe. Ah, é? Essa é mamãe. Antônia Lima. E o Paulo Abreu, boa noite. Mais da metade da população caxiense não é caxiense, ou seja, veio morar aqui em função de oportunidade de trabalho, etc. Por aí se explica muito a forte influência da dupla Grenal. Isso é uma verdade, aqui, infelizmente. É aquilo que a gente falava, né? Agora, o Gerson pegou uma questão a minha família é um exemplo, né? Eu agora estou aqui em Porto Alegre, mas moro em Caxias do Sul, minha mãe e só eu, dos meus irmãos, nós somos em 4, só eu que não moro em Caxias do Sul neste momento, né? Mas tenho toda a relação, né? Já mora minha mãe e meus 3 irmãos, minhas 2 irmãs e meu irmão. Ninguém é de Caxias. Né? É verdade, é verdade. Mas só a minha família. Eu não sei. Não sei que momento hoje, o Ivan vai querer entrar mais no clássico da segunda-feira, mas eu tenho um favorito, Ivan, para segunda-feira. Opa, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Zé Teodoro. Tem que falar de segunda-feira, porque os times não estão. Quer dizer, o Juventude ganhou ontem, mas o Juventude vem fazendo um campeonato difícil, hein? E o Caxias ontem tomou um sacode, hein? O Zé Teodoro até falava, né, que embora ele esteja na A e na B e na D, mas é rivalidade, não, então equilibra tudo. Mas ainda tem um detalhe que encurta um pouco essa distância. O Juventude ainda não está com o time de Série A. Esse time do Juventude não é time de Série A. E o Caxias, a gente sabe, por mais que o Caxias está insistindo em permanecer lá, que não pode mais, o Caxias não é um clube de Série D. O Caxias é um clube para estar no mínimo na Série C. Claro que não vai no canetaço, né? Vai ter que subir. E o próprio torcedor do Caxias está muito irritado com o Lacerda. Pô, o Lacerda foi vice-campeão ano passado, fez uma bela campanha. Por quê? Porque não subiu. O torcedor do Caxias sabe que o que importa é subir. É a Série D, é a Copa do Mundo do Caxias, não tem jeito. O Caxias não vai se viabilizar, não vai crescer, não vai sair do lugar se não sair dessa Série D, né? Não tem jeito. Ontem eu narrei o jogo, tá? Para a Rádio ABC de Novo Hamburgo, o jogo do Caxias. Novo Hamburgo, Caxias. Eu tenho dito isso, tá? Para mim, o time do Caxias desse ano, ele é melhor do que o time do Caxias do ano passado, que eu acompanhei bem de perto, tá? Até, não do Campeonato Gaúcho. O time do Campeonato Gaúcho do ano passado
da primeira parte era melhor. Tinha o Ivan jogando muita bola, tinha o Laércio ali do lado do Thiago Salles, enfim, era um time que estava muito bem organizado. Mas o time do Caxias de hoje, em relação ao Caxias da Série D do ano passado, o Caxias é bem melhor. Claro que perdeu o Ivan, mas aí conseguiu trazer o John Lennon, e eu acho que fica uma reposição mais ou menos do mesmo tamanho, assim, porque o John Lennon jogou também no Cruzeiro, jogou Série A de Campeonato Brasileiro e tal, então acho que fica mais ou menos elas por elas. O companheiro do Thiago Salles, do ano passado, em algum momento foi o Maílson, na Série D, e em algum momento foi o Rafael Goiano, nenhum dos dois deu certo. E aí esse ano vem o Guilherme Matos, que pouca gente conhecia, e se tornou um baita zagueiro do lado do Thiago Salles, e manteve boa parte do time. Então, assim, acho que o Caxias é muito melhor nesse Campeonato Gaúcho do que era na Série D, e bem o que falou o Serafini, o time do Juventude para a Série A ele vai ser começado a formar a partir do início do mês de maio, quando vai entrar a grana da Série A para o Juventude poder contratar, tá? Não é esse time que vai jogar. Até surpreendeu, eu ainda estava em Caxias no início do ano, pré-temporada, contratações, e a gente via nomes que eu ficava pensando, cara, não pode ser, velho. O Pioneiro não vai trazer só esses caras para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E a gente sabe que, então, os grandes reforços virão a partir de maio. Então, assim, me causou, já vou concluir, me causou estranheza a volta do Marquinhos, tá? Para o comando técnico, não que ele não seja um bom treinador, até uma pessoa, gente finíssima, né? No trato pessoal e tal, um cara fantástico, mas eu acho que ele voltou muito pouco tempo depois de ter saído, então me surpreendeu. A torcida do Juventude não comprou a ideia do retorno do Marquinhos e os reforços não são, assim, os reforços esperados. Por tudo isso, para mim, o Caxias é favorito para segunda-feira. Opa, falaram sobre o time do Juventude, né? Primeiro tem um efeito que tem acontecido aí nos últimos 2 ou 3 anos bem interessantes. O Caxias monta um time para Campeonato Gaúcho, sempre tem sido um time melhor que o do Juventude. Indiscutível, verdade, né? Os números mostram isso. E aí, quando chega às competições principais, o Juventude, que foi patinando no Gauchão, já tem 2 acessos seguidos, né, da C para B, da B para A, e o Caxias, que jogava uma expectativa para o restante da temporada, pifa no restante da temporada e para. Então é um efeito curioso que está acontecendo aí, né? Mas eu só lembrei disso aí por uma questão curiosa mesmo, por destaque. Sobre o time do Juventude, né? O Márcio falou ali, o time não está pronto. Presta atenção no que eu vou falar, você que é torcedor, para não distorcer depois, né? Esse time do Juventude que está jogando o Campeonato Gaúcho, com esse desempenho que está aí, ele é uma tranquilidade para os times da Série A, porque ele já está garantindo uma vaga lá para o rebaixamento desse ano. Não, esse time cai no primeiro turno, Gladir. Cai no primeiro turno. Esse time, por favor, não vai depois dizer. Esse time faz o que o Avaí fez o ano retrasado. Exatamente. Então, isso não é menosprezar o trabalho, não é diminuir ninguém, é realidade. Não é falta gente cascuda, falta qualidade, falta uma série de coisas aí. Eu acredito que vai mudar? Acredito. Esse detalhe aí de entrar grana, contratar certo, trazer nomes pontuais, isso muda a história de um time. O objetivo da Juventude para esse ano, o objetivo dele está muito bem traçado. Grande objetivo, o foco, tem que colocá-lo no vestiário, fazer outdoor na cidade, fazer o que der. Objetivo, ser 16º no Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo. É bom que já foge do 17. Eu acho que vocês têm razão. O Juventude não tem que pensar. Eu acho que é isso. Se o Juventude ficar na Série A, é ótimo, né? Se ficar numa Sul-Americana, então solta foguete, etc. Né? Porque hoje é tão perto tu ficar tu ficar na Série A e ficar na Sul-Americana é tão pertinho que dá para até pensar nisso. Mas é isso. Eu acho que o Juventude tem que ter responsabilidade, porque é melhor, de repente, fazer igual o Avaí, então, né, que ficou fazendo sobe e desce, do que ser irresponsável e cair para nunca mais voltar, porque gastou, quebrou o clube, etc. Então, é melhor ser responsável, ou América e tal, que são responsáveis, até tropeça, mas volta depois, né? Então, quer dizer, fica responsável. Então, eu acho que o Juventude tem que ter essa responsabilidade. Eu defendo isso. O Juventude tem que ser responsável. Gerson, eu acho grande. Eu estou querendo entender esse teu raciocínio, Daniel, e do Gladir. E estou querendo entender, fazendo uma pergunta para vocês, então, que estão, digamos assim, mais espertos. Então, seria o seguinte:
o Juventude, porque eu estou concordando com vocês, esse time aí é muito fraco, obviamente. Nem sei se é o caso do técnico, porque também esse técnico, veja, a Chapecoense, por exemplo, veio buscar ele aqui para ser uma solução lá para a Chapecoense, até não conseguiu ser não deu, solução, né? Mas enfim. Então, nem quero fazer um juízo de valor a respeito do treinador, mas estou pensando assim, esse time não é insuficiente, concordo com vocês. Mas então seria o quê? Claro, o Campeonato Gaúcho não é, neste momento, eu sei, o Campeonato Gaúcho não é o que remunera mais. E, portanto, os jogadores de futebol, esses medianos, que abastecem os times medianos, eles, nessas alturas, neste momento, eles procuram os campeonatos mais rentáveis. Paulista, em regra, paulista, em regra. Esses times de São Paulo. Então, seria isso. Está se aguardando terminar o campeonato mais rentável para esses jogadores virem abastecer? É isso? Não, eu levo mais pelo lado da verba que vai entrar, né, Gerson? Porque a verba pode ser até vocês podem me ajudar, mas é quase 40 milhões de reais que o Juventude vai receber para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que esse dinheiro começa a entrar a partir do mês de maio. E o Juventude ele já veio enforcado. Aí que tá, ele já veio enforcado do ano passado, porque ele já fez investimentos mais pesados ali no ano passado. Aí vem para o Campeonato Gaúcho com aquilo que deu para fazer. Eu entendo perfeitamente o que o Pioneiro e o Valtinho fizeram para montar esse time. Acho que é um time fraco, é um time insuficiente e, repito, concordo com o Gladir. Esse time do Juventude hoje do Campeonato Gaúcho, se ele entrar no Campeonato Brasileiro, ele cai no primeiro turno. Agora, é preciso vir dinheiro para que o Juventude possa contratar. E aí vai chegar a partir do final do mês de abril para o início do mês de maio. E aí o Juventude vai ter que se virar, porque todo mundo vai estar contratando, né? Todo mundo vai estar lá. E aí vai ter que ser rápido. Né? Pessoal, tem um detalhe, né? Tem um detalhe, né? Que o Juventude não fechou com a Globo ainda, né? Tem mais isso. Não fechou ainda. Quando terminou o campeonato ano passado, esse ano, né? A Série B, isso, a Série B e o Juventude subiu. Eu disse muito mais difícil para a direção do Juventude montar um time para a Série A antes de começar a Série A do que subir para a Série A. Porque o que acontece? Aí veio o problema agora. O Juventude precisa montar o time para a Série A agora, porque maio está ali. Só que montar como? Vocês acabaram de falar, ainda não chegou o dinheiro. É complicado. E montar como sem dinheiro? Aí começa a Série A, aí uma semana antes, ou na semana, ou não sei quanto tempo antes, vem o dinheiro. Mas aí, meus amigos, grande parte de jogadores que poderiam jogar no Juventude na Série A já foram para outros clubes. Aí sobra aqueles que são jogadores de Série B e C. Tem um momento chave aí, Zé. Tem um momento chave que vai ser o começo de maio, pelo seguinte... Até o final de abril, todos os clubes vão estar jogando a primeira fase do Paulista. Aí vão sobrar 8 para o mata-mata em turno único, que é no comecinho de maio, depois 4 e 2 para as finais. Então, a partir do começo de maio, metade dos times de São Paulo já está eliminado. Sim. Segundo domingo de maio, já tem mais 4 eliminados. E aí que vai todo mundo em cima desses caras. Então, esse vai ser o momento chave que o mercado vai se acomodar. Vai ser rapidinho, porque aí já é maio e o Campeonato Brasileiro da Série já está começando. E se você joga 2, 3 partidas e não consegue fazer uma pontuação de se manter, você já vai para o 4º, 5º jogo já na forca. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei que não saiu nada de tabela ainda, né? Sim, saiu. Não saiu. Cuiabá, Atlético Paranaense em casa, isso. Santos fora. Estou te dando aqui as primeiras rodadas. Só são os 3. Só me cita os 3 primeiros. Cuiabá, Atlético Paranaense e fora, Atlético Paranaense em casa, Santos fora e esses Palmeiras 3 em casa. Estou te dando as 4 primeiras. Então veja bem, Cuiabá fora. Sabe o tamanho da bronca, né? Aí depois o Atlético Paranaense em casa. Você sabe o tamanho da bronca. E depois o Santos. Fora. Veja bem, se o Juventude... se o Juventude não fizer nesses 9, 3 pontos, já começa... Tem uma situação assim, antes o Gerson até citou alguns clubes aqui, mais ou menos como um modelo que o Juventude poderia seguir. Eu quero trazer mais uma vez o exemplo da Chapecoense. Vocês vão lembrar que a Chapecoense teve
diversos acessos, né, ao longo dos anos até chegar na Série A e se manteve. E a gente sabe o que levou a Chapecoense a cair, principalmente a questão da tragédia, teve que gastar muito dinheiro pagando indenizações, esse tipo de coisa. Final do ano passado eu entrevistei o agora falecido presidente Paulo Magro, né, ex-presidente da Chape, faleceu, até foi de Covid, acho que foi em janeiro ou dezembro, não me lembro bem. Acho que foi em dezembro. Eu entrevistei na Rádio Caxias e perguntei para ele, foi exatamente ali quando a Chape estava já para subir e tal, estava bem demais, e talvez tenha sido num pré-jogo, assim, de Juventude Chapecoense, alguma coisa assim. E eu perguntei para ele, né, presidente, o que aconteceu que a Chapecoense caiu, né, porque a Chapecoense, ela chegou na Série A e se manteve. E perguntei se tinha sido muito por causa da tragédia, e ele disse até que não, que evidentemente que a tragédia trouxe muitos problemas para o clube, perdeu patrimônio, teve que gastar dinheiro a rodo, né, para pagar indenizações, está pagando ainda, mas que o maior erro foi na montagem do time dos últimos 2 anos, onde a Chapecoense saiu da sua característica de de trazer jogadores, digamos assim, médios para bons, mas com custo baixo, e começou a contratar jogadores caros. Aí se perdeu na questão administrativa, envolve mais toda a questão que a gente já sabe da tragédia e tudo mais, e a Chapecoense caiu. Quando o presidente Paulo Magro acertou novamente isso, montou de novo um time nas características da Chape, a Chape subiu ano passado até com os pés nas costas, né, dá para dizer assim, para a Série A. Então acho que é um exemplo que o Juventude tem que seguir. Não precisa o Juventude pegar e gastar lá, sei lá, centenas de milhares de reais com um jogador, como faz a dupla Grenal, como faz outros clubes. Mas tem que contratar certo, né? O Juventude tem que evitar gastar muito com um jogador que não vai dar certo. O Juventude, por exemplo, ele ofereceu uma grana muito boa para o Renato Cajá para renovar. E o Cajá preferiu sair, não ficou e tal. O Juventude não fez muita força para manter o Cajá. Por quê? Porque ele é um ótimo jogador, mas já é um cara veterano. Para a Série B, ele vai dar uma resposta, para a Série A, ele não vai dar a resposta que o Juventude precisa. Então, acho que, por exemplo, ali ficou acertada essa situação. Não precisa tu gastar muita grana, mas tu tem que contratar certo. O Juventude vai buscar isso. Mas eu concordo com vocês, eu acho que o tempo ele vai ficar exíguo, né? A melhor coisa que um clube pode ter é história. Porque na própria história ele encontra subsídios necessários para ou repetir e buscar a repetição positivamente ou evitar, né, para não ser surpreendido de novo por decisões equivocadas. Todos aqui, os mais antigos, vão lembrar, né? O Juventude teve a façanha de, em 1999, ser campeão da Copa do Brasil no primeiro semestre, num título absolutamente merecido, conquistado de peito estufado no Maracanã, e alguns meses depois ele foi rebaixado. Só não jogou a Série B em 2000, porque teve o caso Sandro Hiroshi, teve a Copa João Avelange, aquele desdobramento todo. Então ele foi campeão brasileiro em 99 e foi rebaixado. Copa do Brasil, né? Campeão brasileiro da Copa do Brasil, e foi rebaixado. E no meio disso tudo, eu quero dar um pequeno exemplo aqui que eu acho que sintetiza isso. E gastando bastante dinheiro naquele segundo semestre, trazendo Mirandinha, etc. Esse é o exemplo. Eu só ia falar um nome, Mirandinha. Conseguiram botar o Mirandinha no vestiário do Juventude? Ele acabou. Explodiu o vestiário. Explodiu o vestiário. E terminou com o rebaixamento. Eu me lembro que teve um jogo aqui que o Juventude conseguiu tomar 5 da Portuguesa em casa, fora o baile, fora a cerveja, foi uma festa, né? Foi um segundo semestre trágico. Mas por quê? O Mirandinha veio ganhando mais que o dobro do que o Flávio, que era a grande estrela do time, e capitão, né? E os caras entregavam para ele e disseram, tu vai lá e resolve agora. Ninguém mais corria, ninguém mais fazia nada, virou a casa da Manjoana e acabou rebaixado. Agora, uma coisa que nós temos que... a gente está falando aqui sobre Caju, mas não é só o jogo, né? A gente está pensando na história Caju e olhando para frente. E até estamos falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro, Série A, Série D. Tem um ponto, acho que eu e o Márcio Serafini, que fomos contemporâneos, eu trabalhei um pouquinho com o Gerson só, mas com quem eu mais trabalhei foi o Márcio Serafini, acho que fizemos ali 3 ou 4 temporadas juntos na Rádio Caxias, né, Márcio? Como narrador e comentarista, né? Fizemos várias dobradinhas na cabine. Para mim tem um ponto que sempre foi o ponto de sustentação, o lastro da dupla Caju. O lastro, o Juventude na época jogando Série A e o Caxias jogando Série B, porque o Caxias era um time que fazia boas campanhas na Série B. Ele se mantinha, ele estava bem, até que a coisa começou a degringolar. Tanto nos rebaixamentos do Juventude quanto nos rebaixamentos do Caxias,
além dos erros, além das contratações, além dos investimentos equivocados, além desses vários fatores, um elemento que a gente pode enquadrar como elemento intangível, mas eu tenho certeza que ele foi um dos protagonistas, foi um dos responsáveis por essa derrocada, porque foram 4 rebaixamentos em série. 3 do Juventude e 1 do Caxias. Depois eu tinha saído da rádio, teve mais um outro rebaixamento do Caxias ainda, né? Então foram 4 rebaixamentos. Juventude da A para B, da B para C, da A para B, e depois da B para C, e depois acabou caindo até na Série D. Então eu acompanhei ali 4 rebaixamentos. Nesses 4 rebaixamentos, fora outras derrotas acachapantes, assim, que a gente acompanhou, de momentos que foram trágicos, né? Contra o Guaratinguetá, contra o Mirassol, né? Jogos que a gente tinha certeza que seriam jogos expoentes. Tem um elemento que, para mim, a dupla Caju precisa sempre ter como seu grande trunfo. E aconteceu com a Chapecoense aqui também, quando perde a força do fator local. Juventude e Caxias, quando tiveram equipes médias, que não conseguiram fazer grandes campeonatos, eles pelo menos se mantinham onde estavam, pelos jogos e pela performance em casa. Quando isso começou a ser perdido, quando de alguma forma essa identidade começou a ficar estremecida, os dois começaram a cair num processo de rebaixamento, de perda de força. Então, vejam, a gente está falando um monte de coisa aqui. Estamos falando de investimento, estamos falando de cuidado com o vestiário, e estamos falando também da questão da... Como é que você cria um time para, pelo menos, dentro de casa, sustentar? Time identificado, time comprometido. Aí entra de novo os aspectos de organização de vestiário, administração do dia a dia. Então, uma das coisas que o Juventude e o Caxias jamais podem tirar do escopo ali, tirar do radar, é essa identificação com o efeito. Agora estão jogando sem torcida, mas o cara, ele tem que entrar no gramado, pisar no gramado dele, e ele tem que bater no peito, tem que dizer, aqui quem manda sou eu, meu time não está muito legal, mas aqui dentro vai ter que suar sangue. Ao ponto de, e vocês devem lembrar disso, o Luxemburgo, quando estava no seu auge, né, hoje é um cara que é uma referência, tem uma história bonita, mas quando ele estava no auge mesmo, ele declarou, o estádio mais difícil de jogar o Campeonato Brasileiro é o Alfredo Jacão. Por uma série de fatores que tinha ali. É um estádio que hoje todo mundo quer construir estádio pertinho do campo, né? Então o Juventude já tinha esse estádio mais próximo e coisa e tal, torcida em cima, jogadores identificados que não entregavam fácil um jogo, né? Garra, né? Garra, dedicação. O Luxemburgo falou certa vez, o estádio mais difícil, ele veio aqui do Palmeiras, veio do Santos, veio do Flamengo, é o estádio mais difícil. Na época, era uma identidade, né? Os caras vinham para cá e já pensavam. E olha como isso é marcante. Quando o Juventude estava no jogo do acesso contra o Guarani, os caras do Sport TV estavam narrando o jogo lá e já estavam lembrando. Ó, vai voltar os jogos de domingo, com neblina, com garoa, né? Até porque a CBF ela é incrível, né? Ela consegue marcar jogo na Fonte Nova às 4h, que tem 52 graus de temperatura, e marca o jogo em Caxias do Sul às 8h de domingo, quando tem... ou 10 da noite de quarta-feira. Às 10 da noite. Acreditável. Isso é toda hora. É verdade. Sobre isso. O Juventude já tem a arena pronta, né? É só sofisticar um pouco. Né? Sim. Está fazendo, né? Está fazendo isso. Está fazendo. Mas o jogo de segunda-feira, nós falamos, né, que um na Série A, outro na Série D, e isso aí a gente esquece, né? Isso, não, a colocação dos dois times hoje a gente rasga, né? A gente esquece. Isso aí não vai para campo. O que vai para campo é a chamada rivalidade. Agora, a questão técnica, hoje, Juventude e Caxias. Alguém citou aí que o Juventude, com esse time na Série A, não vai. Eu até colocaria mais uma coisa, eu até acho que jogando a bola que joga, porque eu acho que o Juventude joga um pouco mais do que ele está jogando com esse time. Mas é insuficiente, evidentemente é insuficiente para uma Série A. Então, eu acredito que o Juventude jogando um pouco mais do que ele jogou até agora, e ele tem essa condição de jogar um pouco mais, e o Caxias jogando o que vinha jogando, vai ser um Caju equilibradíssimo. Eu acho que o Daniel trabalhou comigo, né, no jogo Caxias e São Luís. O Caxias fez uma partida de excelência contra o São Luís. Sim. E o São Luís que está bem, né? E o São Luís teve 15 minutos que jogou dentro do campo do Caxias. O São Luís não se retrancou, ele jogou dentro do campo do Caxias, mas depois não aguentou. Depois o Caxias tomou. Né? Exatamente. Depois o Caxias tomou conta e fez uma partida de excelência.
Então o Caxias mostrou que eu não acompanhei o jogo contra o Novo Hamburgo, estava assistindo o jogo do Juventude. Não, mas não passou. Não passou. Não passou, né? Não passou. Não. Então, eu faço uma dedução seguinte. Para o Caxias perder de 3-0 para o Novo Hamburgo, e todo respeito ao Novo Hamburgo, com todo respeito ao Novo Hamburgo, mas para o Caxias perder de 3-0 para o Novo Hamburgo, ele jogou muito mal. Ele não foi o Caxias. Porque se ele for o Caxias segunda-feira, e o Juventude jogar o que pode jogar com esse time, que não vem jogando, vai ser um Caju equilibradíssimo e um Caju de alto nível. Mas até sobre esse jogo de ontem, vou fazer primeiro uma brincadeira aqui. O Gerson não viu o jogo porque ele não me ouviu. Se ele tivesse me ouvido, ele teria visto. Pois é. Fora a brincadeira, o Caxias teve desfalques, né? Por exemplo, já está jogando há algum tempo sem o Diogo Oliveira, que voltou ontem, inclusive entrou no segundo tempo, e o Diogo faz muita falta, né? Porque o John Clay, que está jogando no lugar do Diogo, não é da mesma característica. O John Clay é um meio atacante. Ele não é o pifador, o cara que pisa na bola, que enxerga o jogo e vê para quem vai tocar. Tá fazendo falta. O Vidalete, ele, por mais que seja um bom jogador, ele é menor do que o Juliano. O Juliano joga muito mais do que ele, capitão do time. Então o Juliano tá fazendo falta também. O Marlon é um cara que eu acho que ainda tá um pouco perdido no meio de campo do Caxias ali, tá? Eu acho que o Rafael Lacerda ele vai ter que buscar uma outra opção, tá? Para aquela função ali. Mas, de fato, o Zé tem um pouco de razão, assim, o Caxias foi mal, e tem um outro lado, né, Zé? O Novo Hamburgo estava na zona do rebaixamento até outro dia. Então ele venceu o Esportivo em Bento e precisava vencer de novo, porque o próximo jogo é o Clássico do Vale aqui, o Clássico do Vale do Rio dos Sinos. Que não são duas equipes tecnicamente tão boas assim, o Aimoré e o Novo Hamburgo, mas, cara, todo clássico é clássico, né? Então, o Novo Hamburgo, ele venceu o Esportivo, aí ele precisava vencer o Caxias, eu acho que aí que tá. O Novo Hamburgo, ele teve mais ânimo, mais vontade para vencer o jogo do que o Caxias teve, por isso que o Novo Hamburgo venceu. Daniel, eu tenho uma pergunta para você, para o Zé e para o Ivan, que estão acompanhando mais de perto aí até, estão mais presentes aí. Eu fiquei com a impressão, até ouvindo o pós-jogo ontem, que o Caxias já estava pensando no Caju. O foco da semana do Caxias principal, para mim, claro, não justifica a derrota por 3-0, mas me pareceu que o foco do Caxias estava no Clássico, e até com jogadores que vão voltar para o Clássico. Enquanto o Juventude me sinalizou, até pela possibilidade, que eu não sei se evoluiu hoje ou não acompanhei, de que alguns jogadores pudessem até ser poupados pela maratona de jogos no Clássico, o Juventude está encarando o Caju, mas está encarando o Vila Nova. E aí, voltando para aquele assunto que a gente estava falando antes do dinheiro, em termos financeiros e de projeção para a Série A, o jogo do Vila Nova é muito mais importante para o Juventude, em termos financeiros, apesar da rivalidade, do que o Clássico. Então, o jogo é no Centenário. E eu fiquei com essa impressão, que eu não sei se vocês confirmam ou não, que o Caxias focou mais no Clássico e só na terça-feira vai começar a pensar no Grêmio, que é o jogo do outro sábado, enquanto o Juventude está meio Clássico, meio Vila Nova, meio Série A já pensando. Pode ser, Serafine, até porque né, nesse quesito tá falando agora de estar pensando no Clássico, a gente vê, por exemplo, o Diogo Oliveira que eu falei, né? O Diogo tava voltando de lesão, mas ele ficou no banco, ele tava claramente sendo poupado pro Clássico, né? O Mazola, que é outro jogador que vem sendo titular, também não jogou ali o Tontini mais à frente, também poupado pro Clássico, né? Então, são jogadores importantes hoje pro time que acabaram não jogando. Acho que, de fato, tens razão. O Caxias talvez já pensando no Clássico Caju. Agora é o seguinte, né? Se o Caxias tivesse vencido ontem o Novo Hamburgo, por exemplo, ele não arriscaria perder a posição para o Juventude no Clássico, porque agora tá um grudado no outro. Se o Juventude vencer, já tira o Caxias do G4 e depois faltarão 2 rodadas só para terminar. E levando-se em conta assim, que o Inter vai classificar. O Grêmio, em que pese, tem uma tabela um pouquinho complicada, ele tem o Caxias e o Ipiranga fora e o Grenal e mais o Novo Hamburgo em casa, mas em tese o Grêmio também se classifica. Então tem 2 vagas e o Ipiranga vem muito bem. Tem uma tabela difícil, ele vai pegar o Grêmio, vai pegar o Caxias, mas o Ipiranga vem muito bem. Então esse clássico pode estar valendo quem vai estar entre os 4. Exato. Tomara que vá os dois. Especial, o Caxias vai pegar o Grêmio, por exemplo, provavelmente vai pegar um Grêmio talvez até com o time esse de garotos, porque o Grêmio vai estar no meio do envolvimento aí da Libertadores, que para o Grêmio é a prioridade, obviamente, né? Porque o Grêmio vai pegar agora, começa a decidir com esse... Dia 7 de abril? Vale, e deve ter... O primeiro jogo é lá ou é em Porto Alegre? É lá. Então ele vai estar viajando, deve estar voltando, tal. Então,
provavelmente esse jogo do dia 10 aqui seja um jogo aqui, que eu quero dizer, aqui não, em Caxias, né? Sim, sim. Esse jogo talvez o Grêmio não vá colocar. Então o Caxias tem em casa esse jogo contra o Grêmio, uma possibilidade de jogar com um time, inclusive do Grêmio, que não seja o time titular, digamos assim, né? Agora, até tem uma coisa muito... Estou falando em termos de classificação, né? Nessa reflexão do Serafini aí, dos 4 classificados e tal, a gente tem que levar em consideração... A gente tem que levar em... Juventude, se perder o Caju, eu acho que o Juventude não vai classificar no Campeonato Gaúcho. A gente ainda tem que levar em consideração o São Luís, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no São Luís de Juí, que hoje tem a mesma pontuação do Juventude. O São Luís já foi líder do campeonato também, assim como o Aimoré. É verdade, mas o São Luís faz um bom campeonato, tá? O São Luís, que o ano passado não foi rebaixado para a divisão de acesso porque não teve rebaixamento, mas ele vem para 2021 com a cota dividida ao meio, né? Ele e o Pelotas. O Pelotas está fazendo um péssimo campeonato. O São Luís não. O São Luís está bem com o Paulo Henrique Marques, que já foi técnico do Caxias, né? Pega o São José, que está mal também no final de semana. Então, tem que abrir o olho porque o São Luís está na briga também. Agora, o Daniel pega bem. O São Luís já jogou contra o Inter, contra o Grêmio, contra o Caxias, contra o Juventude e contra o Ipiranga. Isso. Tá? Já jogou. Então, o São Luís está... Agora, a questão do Caju, é muito interessante a análise que vocês fazem, porque, assim, quem vai mais pressionado para o Caju é o Caxias, sem dúvida nenhuma. Primeiro, joga em casa. Então, tem que fazer valer o fator local. Segundo, o Caxias, se perder o Caju, tem o Grêmio depois. Tem que ser, mesmo sendo time gurizada, é o Grêmio. Dia 10, né? Na sequência, assim, sabe, né? Quer dizer, ali na frente, não sei se tem alguém antes do Grêmio. Não sei se tem alguém antes do Grêmio. Não sei se tem alguém antes do Grêmio que o Caxias enfrenta, mas enfim. Não, é sábado contra o Grêmio. Mas então, assim, veja bem, e o Caxias, e tem aquela questão muito importante também, o Caxias vinha até ontem, antes do jogo, uma sensação do torcedor do Caxias, que o Caxias estava classificado. 4-0 no São Luís, uma boa campanha e tal, só perdeu para o Internacional lá e não foi tão mal quanto o Internacional, né? Então, assim, o Caxias está classificado, só que perde para o Novo Hamburgo. Aí tem o Caju. Então, o Caxias se sente obrigado a ganhar o Caju, porque se não ganha o Caju, compromete a sua classificação. E aí todo esse trabalho, essa sensação que o Caxias estaria fazendo uma boa campanha no Gauchão vai por água abaixo. Compromete. E o Juventude, se perder o Caju, não muda a vida do Juventude. Porque o Juventude conseguiu o objetivo que começou a ser traçado há 2 semanas atrás. O Juventude corria o risco, evidentemente que não seria rebaixado pelo tamanho do Juventude, mas corria o risco no rebaixamento. O Juventude se recuperou, hoje está com 12 pontos hoje. Então o Juventude não cai mais. Fora esse perigo. E o que o Juventude fizer... O Criciúma também achava que não caía, olha como é que está aqui. Mas o Juventude está com 12 pontos hoje, né? Quer dizer, está com 12 pontos, então, assim, o Juventude vai fazer mais pontos. Sim. Então, essa questão, Zé, do rebaixamento no Gauchão, acho que já está bem definido quem é que briga para cair. Não, mas há 2 semanas atrás não estava, o Juventude estava nessa lista, entende? Embora eu nunca botei o Juventude, jamais, né? Mas tinha isso no Juventude, hoje não tem mais. O Juventude resolveu esse problema, e o Juventude tem o mais importante na vida do Juventude semana que vem, que é a Copa do Brasil. E se perder o Caju, não vai mudar a vida da Juventude, que fica claro, perdeu um Caju, nunca é bom perder clássico, mas não vai mudar a vida da Juventude. Agora, se o Caxias perder o Caju, muda muito para o Caxias. Então, mas tem uma pressão, Zé, tem uma pressão, Zé, que é o seguinte, né? A gente sabe, eu até falei antes, a gente sabe aqui, o torcedor do Juventude, ele não ficou muito contente com a volta do Marquinhos, tá? E aí o Juventude começa um campeonato gaúcho titubeante, começa mal o Campeonato Gaúcho, agora, bem como tu falou, Zé, se recuperou, chegou a 12 pontos, mas bem abaixo daquilo que o torcedor imaginava que seria o Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco perde o Caju, pode não ser rebaixado, mas pode ficar de fora dos 4 primeiros. E cara, eu vejo assim, ó, com todo respeito aos outros times, tá? Mas quando a gente pensa num Campeonato Gaúcho com 4 clubes classificados, eu vejo Grêmio, Inter, Caxias e Juventude, não exatamente nessa ordem aí. Na mas verdade, esses 4 eles têm que estar. Vamos lá, peraí. Eu vou ser uma voz discordante aqui do Zé. Eu acho que não. Aliás, eu diria diferente. Vamos classificar 4 times para semifinal do Campeonato Gaúcho. Teoricamente, nesses 4 tinham que estar
Grêmio, Internacional e Juventude. Mais um. São os 3 times da Série A. Esse é O Brasil é da Série B. O Brasil é da Série B. Por esse critério também teria compromisso. Em tese, os 3 da Série A tinham que estar ali. Eu estou pensando o seguinte, este é o raciocínio que é, no mínimo, o raciocínio que está fazendo o torcedor do Juventude. Não, teoria, sim. Teoricamente, sim. Eu não acho da competição. Antes da competição, sim. Eu não acho que o torcedor do Juventude está conformado que o Juventude só se livre do rebaixamento e está tudo bem, que é só a Copa do Brasil, que vai perder Caju não muda a vida. Não. Eu acho que o torcedor do Juventude não está pensando assim. Eu não acho. Até pode, mas eu quero dizer que antes. O torcedor do Juventude no pessoal, deixa eu chamar o Godinho Zambuja. Pode significar o Juventude fora da briga pela classificação e vai estar instalada a crise no Jacone. Eu também acho. Eu vou concordar com o Gerson pelo seguinte: a desconfiança com o Marquinhos, ela tá aí, ela é visível, ela é cristalina, né? E quando eu tô a fim de provar minha tese de que ele não serve, se eu tô a fim de provar, eu fico esperando que aconteça alguma coisa, entendeu? Perdeu o Caju, não, nos números não interfere, o objetivo maior é esse. Cara, coloca tudo estilado, porque agora eu vou em cima do que é minha tese. Esse cara não serve, vão tirar esse cara, é pressão, entendeu? E o ambiente fica ruim. E outra, né, gente? Não vamos esquecer, a gente fala com a razão, mas se a gente largar a mão da emoção, é de todo sentido. Ninguém quer perder clássico, ninguém quer ficar para trás, né? Qual o próximo Caju que nós vamos ter esse ano? Não deve ter Caju mais esse ano. Faltou talvez eu colocar a frase principal nesse meu raciocínio, que eu mantenho esse raciocínio. Eu mantenho, na minha visão, para o confronto de segunda-feira, quem vai mais pressionado e com mais dificuldade, pensando mais numa tragédia, é o Caxias. O Juventude, eu já disse as razões. Não estou dizendo aqui que o Juventude não vai para o Caju querendo ganhar. O que eu quero dizer é que a pressão é muito mais do Caxias, é isso que eu estou dizendo, pelo que aconteceu nos últimos dias. Evidentemente, antes de começar uma competição, você coloca os 3 times. Viu, Zé? Eu até trocaria a palavra pressão por prejuízo. Quem vai ter o maior prejuízo? Isso aí. O Caxias. A impressão que passa é que o Juventude, embora não fale isso deliberadamente, o Juventude não está muito aí para o Campeonato Gaúcho. De novo, né? Ano passado correu o risco de rebaixamento, né? Com o Gerson. O torcedor não concorda com isso. O torcedor não quer perder clássico, de jeito nenhum. Claro. E na vitória de ontem, apesar do resultado, aumentou a cobrança em cima do Marquinhos, porque o segundo tempo do Juventude, com exceção dos 7, 8 minutos finais, foi pavoroso. O Juventude jogou contra o Aimoré, com todo respeito, como se estivesse jogando no Morumbi contra o São Paulo, no Mineirão contra o Atlético. E olha que na Série A eu não vi o Juventude jogar tão recuado contra o Atlético no Mineirão ou contra o Flamengo no Maracanã. O Juventude não passava do meio de campo. O único jogo do Juventude realmente bom nesse Campeonato Gaúcho foi contra o Grêmio. Eu acho. Né? Mas eu acho que por um lado, foi um Grêmio. Por um lado, eu entendo, acho que entendo o que o Zé está falando, que num projeto de sequência, de ano e tal, no que o Juventude pensa para a temporada, talvez a derrota não interfira. Uma derrota no Caju, ela não vai atrapalhar esse projeto, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que o Zé quer falar. Sim. Acho, né? Mas vai ter a pressão. O torcedor vai começar a pressionar ainda mais. Porque, repito, o torcedor não ficou satisfeito com a volta do Marquinhos e ficou muito na bronca, e por culpa até de 2 caras que eu considero grandes amigos que eu fiz em Caxias, o presidente Valtinho e o Pioneiro, que lá no final de 2019, eles emprestaram, né, o Marquinhos para a Chape, uma situação até de se livrar do salário, a gente entendeu perfeitamente, mas aquilo ali atrapalhou um pouco o início do trabalho do Juventude em 2020, vocês vão se lembrar. O Juventude começou com a largada queimada ali em 2020, né, para começar a organizar o time e tal, e aí fez um gauchão péssimo, em que em algum momento se parecia até que o Juventude brigava para não cair,
E aí depois Foi, rolou a brigava troca do mesmo. técnico e tudo. Não, brigava pra não cair. Brigava Então o mesmo. torcedor do Juventude já tem essa pressão pra cima do Marquinhos. Mas teve Então uma situação uma derrota no Caju, só pra concluir, Serafine, uma derrota no Caju, concordo com o Zé, não vai mudar o ano do Juventude, mas a pressão vai ser maior. E o prejuízo também. O ano passado, me parece que o Juventude montou um time que no papel era forte pro Campeonato Gaúcho, mas que não deu certo. Exato. Não deu liga, não deu certo. Alguns jogadores já tinham passado da época, como o Ed Carlos, mas o Juventude tentou montar um time forte pro Campeonato Gaúcho. E essa situação do Marquinhos, você coloca muito bem, foi uma delas, porque o trabalho do técnico, a pré-temporada do técnico acabou sendo muito curta, né? Mas o Juventude realmente não deu certo, o Marquinhos saiu, mas não deu certo, não foi só por culpa dele. O time não deu certo, tanto que mudou para a Série B, né? E aí, com a parada da pandemia para o Juventude foi providencial, que deu tempo para trazer o Pintado e remontar o time. E aí começar bem a Série B. Então, acabou o Juventude sendo favorecido. Ao passo que o Caxias foi muito prejudicado, porque ele estava embaladíssimo, estava até com pinta de brigar pelo título, e a parada foi trágica para o Caxias. Aquelas coisas que a gente diz que só acontece com o Caxias, né? Quando estava bem para caramba, veio uma pandemia. Mas, enfim, esse ano, o planejamento de Juventude foi diferente. Juventude não focou no Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho está sendo encarado como uma preparação, uma transição, um teste, quem vai ficar, quem não vai ficar. Agora, mesmo assim, e aí, de novo, eu pergunto para quem está aí perto. Juventude, hipoteticamente, perde por Caxias, não passa pelo Vila Nova. Marquinhos fica para a Série A? Eu acho que fica insustentável. Acho que não fica. Acho que não fica. Só quero ler o comentário do Felipe Gammelmaier. Que timaço escalou, Ivan. Realmente um timaço escalado aqui. Grande vereador, hein? O Felipe Agostini Suzin. Impossível que essa live não caia. Muito pesada, realmente só com craques. Mas como assim? Tá parecendo só meu rosto? E ele complementa, passou da hora do Caxias trocar o Lacerda pelo Zimmermann. Vou discordar frontalmente do Felipe. Não, até não assim, pelo Lacerda, tá? Primeiro que eu acho que o Lacerda faz um bom trabalho, tá? Eu acho que ele faz um bom trabalho. O Lacerda, ele foi muito bem na Copinha em 2019, ele faz um grande gauchão em 2020, bem como falou o Serafine, né, cara? Azar do Caxias, o Caxias mas tem a Série D não foi bem, uma má sorte. A Série D não foi, cara, mas aí que tá, é onde eu quero chegar, não é nem só pelo Lacerda, mas o Zimmermann, cara, o Zimmermann faz muito tempo que não faz um bom trabalho em lugar nenhum. Agora pegou esse rabo de foguete no esportivo, ficou 3 jogos e saiu, né? Acho que não é o Zimmermann, entendeu? Não é o Zimmermann. Aí entra o Gustavo Papo e ganha, né? Vai entender um negócio desse. Futebol. Gerson Mendes, Rogério Zimmermann no Caxias, tu acha uma boa? Eu? Não, eu acho que tem que continuar o Lacerda. Eu acho que o Lacerda... Gente, o Lacerda é um bom treinador. Eu vejo o Caxias jogando bem. Eu acho que o Caxias joga bem. O ano passado o Caxias foi bem treinado pelo Lacerda, foi bem treinado. Tudo bem, chegou à Série D, naquela fase de grupos, né? Porque depois, quando cruzou, aí, de repente, é aquilo. O Caxias perdeu para o Mirassol, que foi o campeão. É isso. Aí o Caxias jogou lá, não era para pegar ali, né? Não era para pegar zagueiro de lateral. Fase de grupo, né? Em razão foi destroçado para São Paulo. O desempenho da fase de grupos é que levou o Caxias a pegar, digamos, o adversário que acabou lhe complicando a vida, né? Mas eu acho que o Caxias está bem treinado. Eu acho que o problema do Caxias não é o Lacerda, né? Então, eu acho aliás, eu acho que o Caxias vai evoluir se trouxer o Zimmermann em relação ao Lacerda. Evoluir, na minha opinião, assim. Olhando o Caxias. Então, eu acho que tem que continuar lá. Na série D, ano passado, vamos combinar, né? Faltou mão de obra para o grupo do Caxias ali. O Caxias era insuficiente em algumas posições. Entre o time que terminou o Campeonato Gaúcho e aquele da Série D, também o Caxias está perdendo. Aqui, ó, eu não é que eu seja um defensor do Lacerda, tá? Inclusive, no tempo que estive em Caxias do Sul, nem tive muita relação com ele, eu entrevistei algumas vezes, mas enfim... agora eu acho que ele faz sim, um bom trabalho, cara. Eu acho que ele é um treinador que tem um amplo conhecimento do clube, ele tem um bom relacionamento com o Paulo César Santos, o presidente, ele tem um bom relacionamento com o Ademir Bertolho, o diretor de futebol, mas, claro, algum momento ali na Série D, a gente sabe que
quem estava ali no dia a dia sabe que tivemos alguns problemas de bastidores, né? Que a gente não vai trazer no ar aqui, enfim, mas aconteceram alguns problemas, aconteceram algumas decisões que foram equivocadas, aí pode dizer que foi de direção, foi da comissão técnica, mas de um modo geral, acho que o Lacerda faz um bom trabalho e se for para trocar, tem que trazer um técnico que hoje esteja num momento melhor. O Zimmermann teve um grande momento no Brasil, mas alguém me diz aí qual foi o outro grande trabalho do Zimmermann aqui não no Brasil de Pelotas? Eu não lembro. Gladier? O ano passado, o Caxias ano passado contra o Mirassol, lá, desculpa aí, Gladier, contra o Mirassol, não sei se vocês lembram, eu acho que o Daniel lembra, tem mais essas informações, o Caxias foi arrebentado para São Paulo, o Caxias botou o Rafael Goiano de lateral, não tinha lateral. Eu tinha improvisado, não tinha lateral, tudo improvisado, e perdeu de 1-0 o jogo. Claro, e ele perdeu só nos pênaltis. E os pênaltis que destruiu o Caxias, que fez um gol, né? Fez um gol. Não sei se fez gol, não me lembro. Eu acho que erraram todos. Eu sei que então, assim, errou 3, se não me engano. O Caxias conseguiu ser goleado nos pênaltis, né? Foi uma coisa ali foi mal, os pênaltis foi mal. Mas até a seleção brasileira já aconteceu isso, né? Também. Não, é que assim, clubes que passam por fases onde você não consegue, você não chega, você não conquista, as decepções vão se somando, uma das consequências disso é que a margem de erro vai estreitando, né? Entenda a margem de erro também como paciência. Então está sempre em cima do fio da navalha, né? O Lacerda saiu do mesmo campeonato gaúcho em que ele foi campeão do primeiro turno, um campeão improvável, vocês haverão de concordar comigo, né? Um campeão improvável, né? E ele foi campeão com propriedade, né? Aquele jogo decisivo contra o Grêmio, eles podiam estar jogando até hoje, o Grêmio não ia fazer gol no Caxias, né? Foi uma imposição, né? Depois vem pandemia, para tudo, volta. O time não voltou no mesmo ritmo, mas aquele time trazia o título do primeiro turno. Ele perdeu o Gauchão em casa, né, Gladir? Porque na Arena o Caxias venceu o Grêmio. No jogo. Exatamente. Então, é muito estreita a fronteira entre a tranquilidade e um momento mais estremecido, né? Então não adianta. O Caxias ele vai continuar nessa situação até que ele conquiste alguma coisa. Até que ele volte a ter um acesso, por exemplo. Acesso. É o acesso. Tudo que o Caxias precisa é o acesso. Hoje, o Caxias subir para a Série C, que para muita gente seria uma desonra, né, jogar a Série C, mas para quem está embaixo, está na D, a C vira a Copa do Mundo. O Caxias subir para a Série C é mais importante que ser campeão gaúcho. Ah, tu enlouqueceu. Sem dúvida. O título gaúcho dá troféu, prestígio, faixa e um pouco de dinheiro. O acesso vai recolocando o clube numa situação mais estável a longo prazo. Tu começa a pensar coisas maiores, melhores. Tu começa a te ambientar de novo entre clubes que jogam numa situação melhor. Os estádios começam a melhorar. Aí daqui a pouco faz um projeto só para B. Puxa, tu volta para aquele teu patamar. É o que o Juventude está passando hoje. O Juventude teve uma queda absurda, né? Ele caiu, ele se estatelou na Série D e ele esteve por 2 vezes. A gente não pode esquecer a história, né? Ele esteve por 2 vezes fora da Série D. Porque ele teve que vencer o Lajadense lá naquela copinha para voltar para a Série D, e ele teve que vencer o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, não venceu lá, mas empatou e conquistou a copinha, para de novo voltar para a Série D. Sim, ele estava fora de série. Estava fora de série. E eu me lembro uma coisa, Gladir, quando o Juventude foi eliminado em 2012 pelo Cianorte, do Paulo Turra, e você foi lá, e aí eu não fui, e na volta eu perguntei, mas Gladir, como é que é isso? E tu me disse o seguinte, cara, isso aí não é um campeonato do Juventude. É um estádio que os caras estavam tomando cerveja na porta do vestiário, porta de madeira, gramado, não sei o quê. E o Caxias vive um pouco isso, sabe? O Caxias vive um pouco isso. O Caxias joga no Centenário, que para quem vem jogar aqui é quase um campo neutro. E olha o Caxias vai jogar. Quer dizer, tem que sair dessa realidade, não é a realidade do Caxias. Não é, e tem que sair. Aquele jogo lá com o Cianorte, tem uma foto, se vocês procurarem no meu Facebook, lá vocês vão encontrar, tá publicada lá. Tem uma foto que eu tirei que ela é emblemática. Um casal chegando para assistir o jogo, montado num touro. Os caras, não é uma carroça puxada pelo touro. Nem no cavalo, no touro. Não era tourada? Farra do boi? Eles estavam montados no touro. Quer dizer, eu não estou aqui desprezando, diminuindo o Cianorte, mas que é uma realidade que ela se traduz depois na porta do vestiário, com o cara tomando uns beer night lá na porta do vestiário,
né? O torcedor lá na nossa cabine enchendo o saco, botando a mão para dentro, querendo arrancar os papéis. Cada gol que dava do Cianorte, ele, em vez de vibrar, ele vinha encher o saco lá. Aquela coisa, sabe? Que eu até gosto, dessa coisa assim, mas não é o campeonato do Caxias, não é, a estrutura do Caxias é para ser mais que isso, só que atualmente ele se fez assim, então ele é o campeonato do Caxias, teoricamente ele não é, mas na realidade ele é. Quer ver uma coisa que o Zé Teodoro falou lá no início do debate, que eu acho bem interessante, o Zé Teodoro falou o seguinte, o Caxias esse confronto ele tem que subir lá para a Série A para enfrentar o Juventude, e o Juventude tem que descer lá para a Série D para enfrentar o Caxias. Eu até vou trazer para vocês aqui, ó, Daniel, só para a chance de um vencer o outro está nessa conscientização. O Caxias precisa subir para a Série A na hora de entrar em campo e enfrentar o Juventude. E o Juventude, se quer vencer, ele precisa descer na Série D. Não é querendo se impor como time de Série A. Ele precisa descer para a Série D para jogar de igual para igual. A diferença no clássico vai estar em quem entender isso aí. Desculpa, Gladir, eu pensei que tinha encerrado, tinha cortado o meu retorno aqui. Por exemplo, eu trabalhei 2 anos consecutivos em praticamente todos os jogos do São José aqui em Porto Alegre. E olha, tá aqui a camiseta preta aqui atrás de mim, aqui, a camiseta do São José que o goleiro Fábio me deu. Quem é que tem mais estrutura, o São José ou o Caxias? Obviamente que é o Caxias, né? De estádio, de torcida, até de história. E o São José tá na Série C e o Caxias não tá. Isso passa pela questão administrativa dos últimos anos. Eu sei que o presidente Paulo César faz, olha, das tripas do coração para conseguir levar o clube adiante. O ano passado, o Ivan vai lembrar bem disso, o Zé também, porque estão em Caxias. No início do ano passado, o presidente Paulo César Santos deu uma entrevista, se não me engano, para a Rádio Gaúcha de Caxias do Sul, onde ele disse o seguinte: olha, eu não sei se em 2021 o Caxias vai estar com as portas abertas. E aquilo ali foi uma coisa assim que apavorou todo mundo, tal. Claro que ele estava falando aquilo para chamar o torcedor, né, para tentar dar aquela motivada e tal. Mas esse era o momento do Caxias, cara. Então, assim, o Caxias, na comparação com o São José, na comparação com o Ipiranga de Erechim, o Caxias tem que estar no lugar desses times aí, entendeu? E eles é que tem que estar correndo atrás. Então, eu acho que em breve o Caxias vai conseguir. Tem essa questão assim, eu vi muito em Caxias o seguinte, nos últimos anos o Caxias tem batido na trave. Quando eu cheguei em Caxias em 2019, em Caxias do Sul, né, o Caxias teve aquela decisão contra o Manaus. Vocês lembram toda aquela confusão que deu lá, tudo que aconteceu, enfim. Mas, cara, teve problema de bastidor grave. Teve problema de bastidor grave na saída do Pingo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ninguém relatou no ar porque, né, respeito aos profissionais e tal. Já não aconteceu isso ano passado, foi diferente. Então o Caxias tem que chegar lá numa Série C. Ele é maior do que o São José, ele é maior do que o Ipiranga de Erechim, ele é maior que outros clubes. Então ele tem que estar ali, pelo menos ali o Caxias tem que chegar de uma vez por todas. Pessoal, eu lembro daquele jogo com o Manaus que ninguém viu mais nada. Eu assistindo naquele aplicativo da CBF lá e não se via nada. Eu só me lembro a voz do Zé Teodoro na rádio. Perdeu. Pessoal, já estamos com 1h30 de live. Quero mandar um abraço para o Gustavo Cortes. Abraço aos amigos Gladir e Márcio. E também o Felipe retorna, Agostinho e Suzin. O Caxias dá a vida no gauchão e descansa no brasileiro. Já temos 1h30 de live, pessoal. O que podemos esperar do Clássico Caju e o destaque final? Fala, Zé. Então, para mim concluir, essa que o Márcio fala perdeu foi o pênalti que o Rafael Gava perdeu, né? A neblina, eu tive que me agachar para poder enxergar, porque a neblina estava 1 metro para cima. Ela estava 1 metro para cima, né? E por baixo você enxergava, de cima não enxergava. Isso no primeiro jogo, né? Eu me abaixei assim, daí enxerguei assim que a bola subiu. O cara perdeu o pênalti. ali eu acho que foi desclassificação, porque você vai para Manaus com 2-0, eu acho que o Caxias fazia um enfrentamento, né? Mas tudo bem, o Caxias tem problemas assim de bastidores quando chega nesse confronto. Aquele confronto com o Manaus foi terrível porque o Wagner falou um monte de besteira e citou jogadores do Manaus, e aí você sabe do que aconteceu. O jogo de segunda, eu insisto na minha tese. Eu acho que para o confronto, contra esse confronto de segunda-feira, o Juventude, ele vai mais, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele vai mais tranquilo para o confronto, pelas razões as quais eu citei. Ele vai mais tranquilo. O Caxias vai mais tenso. E quando você vai para um confronto tenso, você sabe o que acontece, a bola queima, né, tudo é difícil. Então o Juventude vai mais tranquilo agora. Eu não estou dizendo aqui que o Juventude não está nem aí para o Caju. Evidentemente que o Juventude vai querer ganhar o Caju. Né? O prejuízo é maior para o Caxias do que para o Juventude. Mas a situação em que se estabeleceu dessa semana, da metade da semana para cá,
A situação que se estabeleceu dá ao Juventude um pontinho, uma 0,1 quase com esforço de vantagem no Caju. É isso que eu quero dizer. Daniel, o seu destaque final e o que pode esperar do Clássico Caju de segunda-feira? Não, é aquilo mais ou menos que eu falei antes, assim, o Ivan, eu entendo que são momentos distintos, como o Zé falou, mas o Caxias, de um modo geral, tem feito um Campeonato Gaúcho um pouco melhor do que o Juventude. Hoje, um ponto separa os dois, né? Mas o Juventude ainda é um time que está tentando se montar, aí com jogadores que a gente sabe que talvez alguns nem fiquem, e o Caxias tem um time hoje muito parecido com o que vai ser na Série D. Claro que alguns reforços vão chegar. Eu acho que o Caxias é favorito para ganhar o Clássico, e não sei, assim, tem uma pulga atrás da orelha. Por aquilo que eu tô vendo do Caxias, pelo que eu tô vendo do Juventude, pelos bastidores, pelo que a gente conversa, eu acho que o Caxias vai sair vencedor aí desse Caju aí. Faz tempo que a torcida do Caxias tá esperando uma vitória no Caju, né? Então, quem sabe, nessa segunda-feira aí. O comentário do André da Rosa: a torcida do Caxias está se cansando e a motivação vai sumindo. Esse comentário do André da Rosa, obrigado pela participação. Márcio Serafini, o que esperar do Clássico Caju de segunda e seu destaque final? Olha, eu vou assistir aqui de camarote pela TV, esperando um jogo bom, um jogo pegado. Eu concordo que o Caxias, eu não digo que é favorito, acredito, a minha impressão à distância, pode estar errada, é que o Caxias está um pouco mais focado no Clássico, porque o Juventude e o Vila Nova em seguida, e Série A. Então isso pode ser, além de jogar no Centenário, uma pequena vantagem para o Caxias, mas é muito pequena. É Clássico, a campanha do Caxias é um pontinho só na frente, o Juventude está na Série A, quer dizer, não dá para cravar nada. A expectativa é que realmente seja um bom espetáculo. E eu ainda tenho esperança de ver os dois nas semifinais. Quem sabe, Gerson, aquele Caju em Gladira, aquele Caju que ainda não houve, que seria o maior da história, quem sabe ainda não está reservado para a gente. O Caju do século. O Caju do século. Gerson, bem, seu destaque final e a expectativa para segunda-feira, Caxias e Juventude. Pois é, você começou falando dos Cajus que a gente lembrava e eu disse, né, que a gente ficou na expectativa do Caju que não aconteceu, né? Márcio lembrou lá de 2007, o Caju que não veio da final, eu lembrei do meu envolvimento em 2012, que a gente ficou na expectativa daquele Caju de decidir o primeiro turno, que também não aconteceu. Então a gente está sempre na expectativa desse Caju grande, né? Então, se nós só podemos ter mais Cajus, né? Mais Caju do que este de segunda-feira no Campeonato Gaúcho, se vier um Caju que os dois classifiquem. Eu acho que para classificar os dois, o Juventude tem que ter um resultado positivo, porque se ele tiver um resultado negativo, eu acho que ele não vai conseguir classificar. Não que isso seja impossível classificar, mas vai ficar mais difícil. Então, na tabela de classificação, a vitória do Juventude, ela é fundamental sob o ponto de vista de classificação. Então, eu, ao contrário do Zé, acho que para o Caxias a derrota ela tem um significado menor sob esse aspecto, não sob o aspecto psicológico, porque eu acho que aí, para qualquer um, na psicologia, sempre é ruim perder Caju, mas eu acho que o prejuízo é menor para o Caxias, não para o Juventude, porque o Juventude eu acho que ficará muito difícil de classificar se ele perder o Caju. Isso não quer dizer que eu estou aqui fazendo uma pregação de que o Juventude deva ganhar o Caju. Eu nem sei, porque eu não consigo avaliar como o Daniel esse favoritismo que possa ter o Caxias, porque eu estou vendo poucos jogos, principalmente do Caxias, porque eles, como eu sou um espectador da televisão, aliás, vou estar aqui como espectador de televisão na segunda-feira, porque esse vai passar, eu tenho visto poucos jogos, que tem passado menos jogos do Caxias, os do Juventude tem passado mais, quase todos. Então, eu tenho visto mais jogos do Juventude, não tenho gostado, porque o Juventude está jogando mal. Eu diria que só jogou mesmo, assim que me agradou o jogo contra o Grêmio. Então, o Juventude está jogando mal. Mas eu concordo com quem disse, e acho que foi o Zé Teodoro, que ao fim e ao cabo o Juventude pode jogar melhor, como jogou contra o Grêmio, embora o Grêmio tenha sido aquele time de garotos. Ele pode jogar melhor, mesmo com este time que não é o time da Série A, e vai ser um time modificado quando chegar lá, e o Caxias é um time bastante razoável, né? O time do Caxias para os seus padrões, então o jogo será, eu acho que equilibrado, e tudo pode, como de costume, acontecer na segunda-feira. Eu acho que não tem favorito, não, é um jogo equilibrado que eu espero que tenha muitas emoções
Clássico Caju 285 da próxima segunda-feira. E quem sabe a gente não tenha, né? Um histórico. E só espero que os dois classifiquem, né? Para que a gente tenha, quem sabe, o clássico que a gente nunca teve numa decisão aí de Campeonato Gaúcho. Quem sabe? Vladimir Zambuja, Clássico Caju 285, segunda-feira, às 8 horas da noite, no Estádio Centenário. O que esperar desse clássico e seu destaque final? Bem, eu não falei lá no começo, vou aproveitar então, não falei no começo sobre a questão do clássico marcante, né? Isso. Mas teve um que para mim dois, na verdade. E esses dois aqui, eles têm conotações bem diferentes, né? Um foi da semifinal do primeiro turno do Gauchão. Puxa vida, o ano agora a gente vai se perdendo, né? A velhice ela não vem sozinho, o cara meio que vai se perdendo nos anos, né? O Gilmar Iser era o técnico do Juventude e o Argel era o técnico do Caxias, né? E eles jogaram uma semifinal de turno. 2009. Que memória! Foi o segundo turno, Gladir. O Caxias foi para a final e aí tomou aquele 8 lá. Então, eu ia chegar lá para dizer o seguinte: o Márcio Serafino cunhou uma das frases mais incríveis, né? Que ela dava uma conotação de o quanto a dupla Grenal já tinha ido para longe da gente, né? O quanto ela tinha avançado e se distanciado, né? Que o Márcio Serafini falou depois da vitória do Caxias de 2-0, que ele disse: bem, o prêmio para o Caxias agora é enfrentar o Internacional no Beira-Rio. E deu no que deu, né? Foi lá, tomou 8, né? Sendo que um ano antes o Juventude tinha ido lá e tomado 8 igual, né? E para não ficar diferente, foi 8-1, foi igualzinho, né? Foram 16-2 para o Internacional em cima da dupla Caju em 2 anos seguidos. Então esse Caju marcou bastante. O Gilmar Iser confundiu os jogadores do Caxias ali, que eram muito parecidos, entrou correndo, segurando o Mica e o... Puxa, Guilherme. E aí o Gilmar Iser, porque o auxiliar do Gilmar lá da cabine, ele gritou no radinho lá: já tem amarelo! E o Gilmar Iser entrou correndo com a camisa, com o bolso, com o pente, com os documentos aqui, correndo, segurando, né? E aí o juiz meteu o vermelho nele, e o Argel, que não tinha nada a ver com a coisa, foi lá discutir, tomou vermelho também. Então os dois técnicos foram expulsos. O Caxias ganhou por 2-0. Foi uma vitória, assim, muito... Júlio Madureira e... Marcos Denner, talvez? Marcos Denner foi o primeiro e Júlio Madureira o segundo. Foi um clássico marcante. E o Clássico dos Caixões, né? O Clássico dos Caixões foi o nosso apequenamento, né? Foi a hora que a gente disse: nós somos pequenos, nós somos times que estão brigando não para crescer, nós estamos brigando para ver quem é que fica menor, né? Por quê? Porque havia expectativa um ano antes, havia expectativa de nós termos Cajus na Série B, que eu acho que para o tamanho da dupla Caju ficaria legal na Série B brasileira. O Juventude estava na Série B e o Caxias tinha aquele enfrentamento com o Guaratinguetá. Ele perdeu o enfrentamento para o Guaratinguetá, continuou na Série C e o Juventude fez o favor de ser rebaixado para a Série C. Aí o tal do Caju aconteceu na Série C. E aí aconteceram os dois Cajus, nós tínhamos um grupo extremamente forte, né? Que era Brasil, dupla Caju, Criciúma e Chapecoense. Os catarinenses, e isso eu descobri, a gente já tinha desconfiança, mas eu descobri depois morando aqui em Chapecó, os catarinenses, né, sem precisar conversar, mas eles deram um jeitinho. O Criciúma venceu no Heriberto Rios, a Chapecoense venceu aqui na Arena Condá, que na época não era Arena Condá, era Estádio Índio Condá, né? Cada um fez 3 pontos, e aí deixaram que os gaúchos, vão brigar entre nós, vamos lá. Foi um entredevoramento. A dupla Caju, por exemplo, os clássicos 2 foram empatados, né? Contra o Brasil também, se eu não me engano, houve empates. Então eles foram perdendo pontos e os catarinenses foram olhando de fora, foram rindo. Tanto é que naquela última rodada, na penúltima rodada do Caju, quando houve o Caju, a Chapecoense está de folga e a Chapecoense já tinha largado, não vai dar e coisa e tal. Aí a dupla Caju conseguiu empatar o clássico e a Chapecoense voltou para a parada, se classificou e ali começou a série de acessos dela. Então, esses 2 clássicos me marcaram, não falei no começo, né? Mas esse dos Caixões foi a briga da mediocridade, né? Para quem, no caso do Caxias, que viu o Juventude, que praticamente foi rebaixado, que na verdade ele foi rebaixado na outra rodada, na última rodada. Contra o Criciúma. E era tão louco aquele campeonato, que estava tudo certo, o Caxias está bem. Se o Brasil de Pelotas fizesse um gol no Caxias e o Juventude, que chegou a empatar com o Criciúma lá, virasse o jogo, e deu uma bola na trave, inclusive, podia ter virado,
quem ia ser rebaixado ia ser o Caxias. Ia dar uma reviravolta completa dos números. Então, a gente estava brigando para ver quem é que ia ser menor. Né? Então, me marcou muito aquilo, porque a mentalidade estava muito pequena. Mas, dito isso, sobre o clássico de segunda, duas realidades completamente diferentes, eu entendo hoje, né? O Caxias tentando provar no Campeonato Gaúcho que tem força, buscar equilíbrio, manter uma campanha equilibrada, e o Juventude com os seus arranjos internos. E essa questão que o Gerson levantou antes ali tem uma propriedade muito grande. Hoje, o Juventude precisa convencer-se e convencer a torcida de que o Marquinhos é a solução. Se o Caxias perder o Clássico, ele põe em risco a classificação. Se o Juventude perder o Clássico, ele põe em risco, e certamente vai botar em risco e vai detonar o ambiente interno, vai ficar insustentável, Marquinhos com muita pressão. Então, é um Clássico com bons elementos. Favorito? Um leve favoritismo para respeitar a campanha do Caxias até agora, um leve favoritismo para ele. Mas o equilíbrio está muito grande. Daniel Félix, obrigado pela participação, uma boa noite. Valeu, Ivan, obrigado pelo convite, foi um prazer ter estado contigo com todas estas feras aqui, não conhecia o Márcio ainda, grande prazer em conhecê-lo, Gladir, o Gerson aí, que como eu disse, né, antes de mim também passaram pela Rádio Caxias, narradores históricos aí, o Zé Teodoro, grande colega, hoje a gente fazendo trabalhos também juntos da Bitcoin, e você também, um grande amigo já de algum tempo. Obrigado pelo convite, estamos às ordens. Valeu, José Ademir Teodoro, seu boa noite. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Alegria de estar com vocês, mas a tristeza, né, Gerson? Nossos cabelos estão indo, o Márcio não tem mais aqueles cabelos longos que amarrava com uma... né, não tem mais. O Gladir encontrou muito tempo. O Gladir encontrou um jeito de mostrar também, deixou a barba para mostrar que tá branco já, né? E assim por diante. O Daniel é o mais novo, o Daniel e o Ivan são os privilegiados, né, do grupo. Um abraço. Obrigado, Zé. Zé, te adoro, Zé. O combinado está dito agora. Gerson, bem, o seu boa noite e obrigado pela participação hoje. Boa noite. Bom, a idade tem a vantagem de que a vacina vai chegar antes para nós do que para os mais jovens, né? Então, vacina, né? Olha aí. Então, um abração aí para todo mundo, né? Um abraço para Gladir, Daniel, Zé, Ivan, Márcio. Prazer imenso estar com vocês. Sempre às ordens aí, Ivan, tá? Então aí. Vamos ter um grande caju aí. Vamos lá. Valeu, Gerson. Claudio Zambuja, seu boa noite e obrigado pela participação nesse Fora do Ar. O agradecimento é todo meu, foi um prazer enorme reencontrar aqui parceiros, né? Pessoas que militaram com a gente aí. O Daniel também é a primeira vez que eu estou interagindo ao vivo com ele, mas a gente já escuta, então o rádio tem essa proximidade, você vai escutando o profissional, vai escutando ali a voz e ela vai se tornando vívida, né? Ela vai se tornando parte do teu dia a dia, então um prazer enorme reencontrar todos vocês aqui. Ivan, obrigado pela lembrança, né? Acima de tudo, a gente está fora do cenário aí já há bastante tempo, eu já vou completar agora 9 anos aí fora do cenário do rádio, mas sempre tem aquele carinho que ficou, sempre tem aquela história que ficou, então obrigado por essa lembrança, me senti extremamente honrado de estar aqui, de ter estado aqui com vocês, e me coloco à disposição, né? O futebol é dinâmico, o futebol sempre traz essa discussão gostosa, e o Márcio Serafini, esses dias eu achei uma foto, né? Uma foto que tem eu e o Márcio numa cabine do Centenário, e do lado tem o Gianluca e o Arthur, né? Respectivamente, o meu filho e o filho dele, que foi tirado em perspectiva, a foto ficou muito legal, porque eles ficaram na mesma posição que nós estávamos. Eles eram pequeninos, estavam sempre no estádio com a gente, né? Essa foto vai lá no Centenário. E agora há pouco passou o meu filho aqui, o Gianluca, né? Vai fazer 21 anos agora já, e passou aqui com um fardo de cerveja na mão aqui. Nossa, rapaz, então, olha, vou te contar uma coisa, não tem como não branquear, né, Zé Teodoro, e cair, mas faz parte, isso é muito gostoso, muito legal. Valeu, Gladir, e Márcio Serafini, valeuzão pela participação e o seu boa noite final. Boa noite a todos, foi um grande prazer, é muito bom contar histórias, né? A gente ficou um tempão aqui, eu acho que teria papo para muito mais tempo, e da mesma forma, assim, grande prazer rever o Gerson, fazia tempo que eu não falava, o Gladir, o Zé, o Daniel foi a primeira vez, o Ivan a gente até conversou outro dia, e estou à disposição, vai ser uma honra, vai ser um privilégio participar de novo, e se for com essa bancada aqui, melhor ainda.
Só tenho a agradecer a todos. Obrigado, Daniel Félix, o José Teodoro, o Gerson Ben, o Márcio Serafini e o Gladiris Zambuja. É uma honra mesmo ter a participação de vocês aqui nesse meu projeto especial Fora do Ar. E, com certeza, vamos nos encontrar mais vezes. Valeuzão a todos pela participação. E o Fora do Ar vai ficando por aqui. O Fora do Ar que teve as curtidas de André da Rosa, a Rosane Camassola, o Felipe Agostini Suzin, o Felipe Grêmio-Maia, o Matheus Escalante, o Alex Paz, Ednei Torresini, a Ilse Maria. São muitas curtidas mesmo nesse programa especial. Bom, lembrando que Caju, segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, no Estádio Centenário. É o Caju 285. E neste sábado tem o Clássico Grenal, 4-3-0, às 10h15 da noite. Lembrando que esse jogo ocorre na Arena em Porto Alegre, rodada 9, que vai ter ainda pela rodada 9 jogos no Beto Freitas, na segunda-feira, entre Brasil de Pelotas, entre o Brasil e o Pelotas, clássico Brapel. Também na segunda-feira tem um Caju. No domingo, às 8 horas da noite, São José e São Luís. Já na segunda-feira também terá mais o clássico Aimoré e Novo Hamburgo, jogo que ocorre no Cristo Rei, em São Leopoldo, às 8 horas da noite. Já o Esportivo enfrenta o Ipiranga na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Lembrando que o Caxias tem um jogo adiado que vai ser realizado no próximo sábado, dia 10, diante do Grêmio, no Estádio Centenário. Agradeço a todos pela participação nesse Fora do Ar. Também temos o comentário do Vonei Zata. Foi um privilégio assistir vocês. Muito obrigado mesmo a todos que comentaram e participaram desse Fora do Ar. Então retorna amanhã, a partir das 6h30 da tarde, um Fora do Ar especial tratando sobre o coronavírus, mas a partir das 8h30 da noite, amanhã, é sobre o Clássico Grenal. Então, valeu, Fora do Ar fica por aqui, retornando amanhã. Até mais, aquele abraço, tchau!